A partir de agora, você acompanha o fechamento do mercado junto comigo, com o Rafael Lara e também com o Gabriel Monteiro. Além disso, claro, as últimas e principais notícias do dia, os últimos movimentos das bolsas do Brasil e do mundo e análise gráfica desses movimentos, hoje com o Hugo Caroni, que é analista da Nuinvest, além de um bate-papo com o Igor Cavaca, que é o gestor da Warren. Bom, mas antes deixa eu dar uma boa tarde primeiro para eles, que já estão prontinhos aqui, né? Gabriel e Rafa já estão aqui. Hoje eu já posso começar por eles, né? Finalmente prontinhos aqui, a hora que começa o programa, né, Débora? Sem dar risadas, né? sem ter aquele adicional de insalubridade que eu peço sempre para RH, né? Porque a gente sentar do lado do Cabral aqui é uma coisa de maluco, né? Inclusive, eu queria falar um negócio, Débora, porque eu tô sendo injustamente chamado de feio pro senhor Cabral, né? Toda vez que ele vem e tal, né? Ele utiliza esse adjetivo. Eu queria falar um negócio. Se o professor Cabral continuar falando assim, eu vou ter que contar as histórias dele no Carnaval de Salvador, que ele contou aqui pra gente. Caramba! Contou muitas histórias, inclusive, né? O professor Cabral, que é um grande fã assíduo do Carnaval do Nordeste, né? Lá da nossa região, Débora. A gente sabe muito bem que o Nordeste tem um Carnaval sensacional. Ai, né? Só não vai... Então, quem não vai atrás do trio elétrico, né? Já ouviu aquela frasezinha? Exatamente. A gente não pode falar no ar porque, enfim, são 16 horas e 11 minutos no horário de Brasília. Mas enfim, vamos que hoje tem muita notícia, né, Debs? Vamos lá, Gabriel. Boa tarde, Rafa. E tem muita coisa para poder a gente repercutir aí durante essa tarde, aliás. Tentar entender também das coisas que acontecem aqui nesse mercado, né? Porque tem coisas que só no Ibovespa mesmo, né? Por exemplo, dados do IBGE que trouxeram aí o varejo, né? Nada bom. Aí a gente viu o varejo caindo pela manhã, aí depois o varejo virou e começou a subir. Dá para entender isso, meninos? Vocês conseguem entender? Eu vou até puxar aqui o meu telãozinho. O analista técnico de hoje, nosso convidado, né, ele consegue dar uma ajudada aí nessa questão da movimentação do varejo hoje, que realmente a gente está tentando entender. A Débora, na redação, falou, Gabriel, mas onde você viu essa alta no varejo? A hora que abriu o mercado, falou, não, realmente está subindo, ninguém sabe. Foi exatamente isso. Estamos tentando descobrir até agora. Saí meio-dia do estúdio, tava o setor de varejo inteiro caindo. Daqui a pouquinho o Gabriel fez, vamos repercutir a alta do varejo. Eu falei, mas que alta do varejo? Como assim que alta? Que alta do varejo, gente? Tá aqui, ó, Amer 3 está subindo aqui mais de 7%, mas Amer 3 tem um porquê, tá, gente? Eu tava dando uma olhadinha depois, foi aprovado pelo CAD aí, a aquisição pela Amer 3 aqui por uma subsidiária da Amer 3, lá do Hortifruti, se não me engano é Hortifruti, inclusive. O CAD aprova a compra da Hortifruti, rede de Hortifruti Natural da Terra, sabe aquele supermercado lá que é bem legal? Subsidiária da Americanas, vai poder fechar esse negócio, então tá aí, ó, 7,61% de alta, mas não é só Amer 3 que tá aí nessa alta, não. Eu vou até abrir aqui o setor separado aqui para poder a gente atualizar para o pessoal como que está esse setor de varejo, porque realmente depois que a gente viu os dados e a gente vai trazer esses dados aqui com mais detalhes para vocês, olha só, setor de varejo aqui, Magazine Luiza está subindo agora, ó, 5,7%, Via sobe 3,31%, Amer 3 que também está subindo aqui nesse momento, até o varejo de moda, que tem alguns papéis que estão subindo, Arezzo, na verdade, que está subindo agora, olha aqui, ó, Arezzo sobe 0,28% agora, e aí a gente tem CIA, Soma, e aí Lojas Marisa e Guararapes, só que estão caindo, mas outros papéis aí, Lojas Renecai também. Lame, Amer 3, Arezzo, Via e Magazine Luiza estão subindo agora, mesmo com os dados que a gente viu de mais cedo aí, né, do IBGE, falando que houve uma queda aí realmente aí no setor de varejo. A gente vai trazer mais detalhes sobre isso daqui a pouquinho para vocês. O Ibovespa continua caindo, a gente reduziu um pouco aí essas quedas, né, de como que a gente estava vendo de manhã. Abrimos aí, fechamos o leilão, na verdade, já pela manhã numa queda, né, batendo os 108 mil pontos aí de mínima, mas agora a gente está caindo 0,14 aos 110.304 pontos. O dólar, nesse momento, sobe, está aqui a 5,50. A gente teve hoje aí leilão de swap cambial, né? O Banco Central tentando aí dar uma segurada nesse câmbio. Não houve ali um efeito imediato logo de cara, minutinhos depois. Teve um efeito ali de conseguir zerar um pouco, pelo menos, esse câmbio que tinha começado o dia disparado, aí subindo esse dólar a mais de 5,50, batendo aí os 5,55 hoje, olha aqui, ó, de máxima. É isso aí. Olha só, vamos ampliar aqui o nosso mapa de calor do Profit Pro da Nelogica, aqui por variação, para poder a gente ter uma noção. Aqui a gente consegue ter a Rumo, que aí também lançou aí um projeto para ferrovias lá na região do Mato Grosso, inclusive tem investimentos
sobre isso e a gente também vai repercutir também com vocês, vai lembrar sobre esse assunto. Setor de varejo, também temos aqui a Vale. Minério de ferro ficou no 0 a 0 lá em Qingdao e aí a gente tem aí a Vale hoje aqui, tá aqui nessas altas do dia, indo para as quedas do dia e a gente tem aí alguns outros, tem a aéreas e turismo, né, que estão ainda por ali e construção. JHSF é uma das Cash 3,39% de queda. Bom, esse é o cenário que a gente tem por aqui agora, mas vamos lá, vamos falar sobre JSL, que parece que vai realizar sua emissão de debêntures simples, né, Rafa? Conta aí pra gente. Exatamente, Débora. A JSL aí que vai realizar a sua emissão de debêntures, né, simples aí no mercado. Isso agitou o mercado, inclusive daqui a pouco a gente traz no Profit Pro aí, né, a performance da JSL com essa notícia, que eu tenho certeza que deve ser empolgado os investidores, né? Afinal, a empresa informou nesta quarta a realização de sua 15ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, no valor principal de até 700 milhões de reais em oferta restrita. Em reunião, o Conselho Administrativo aprovou essa emissão, mas não foram divulgados detalhes sobre a remuneração da operação, cujo montante mínimo deve ser na casa dos 500 milhões de reais. Vale lembrar, né? A JSL é uma empresa brasileira de logística, transporte rodoviário de cargas e fretamento. Sua sede está localizada no município de Mogi das Cruzes, aqui no estado de São Paulo, e pertence à holding Simpar, né, Débora? Isso aí, maravilha. Ô Rafa, deixa eu só dar um oi pro pessoal aqui do chat, porque eu acabei me empolgando aqui, atualizei o pessoal do mercado, mas nem falei com o pessoal aqui do chat. Olha que chata eu, né? Todo mundo, tô vendo aqui, tá, o pessoal já tá dizendo aqui, cuticute, tá aí, né? E eu nem dei um... A dona Hanna Beltrão, que tá aqui, ó, só gente bonita nesse jornal também acho, né? Olha a Hanna aqui. Apresentadores lindos, né? No ar agora. Cerveja por aqui, cerveja, nem tô te vendo não, viu, cerveja? Nem tô te vendo não, porque eu tô seguindo a dieta bonitinho, numa missão madrinha de casamento, porque eu vou ser madrinha de casamento da prima minha do coração, que eu vi crescer, coloquei no colo, agora eu vou ser madrinha de casamento dela. Então pula essa parte que eu não quero falar sobre idade. MPK tá por aqui também, dando boa tarde pra gente, hein, meninos? MPK tá dando boa tarde, Débora, Gabriel, Rafa. Boa tarde pra eles aí, meninos. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Imensa boa tarde. Ótima boa tarde. A gente é educado, né? Vamos colocar aqui, a gente é educado. Boa Claro. tarde. Boa tarde também para a gente Rosana Meirelles do Vale, desculpa, que mandou aí também, marcou o Gabriel e colocou 2 emojis de gatinho, né? Então o Gabriel aí sendo... Fazendo presença no chat, que isso, gente? Recebendo aí uma cantada ao vivo aí do povo no chat. Gabriel aí tá arrancando corações, tá assim, abalando corações. Exatamente. Eu já falei, daqui a pouquinho aquele prospecto lá, daquele IPO, né, do Rafa. Gabriel, alô técnico Tite, né, Adenor aí, né, que tá precisando de um camisa 9 na seleção, um atacante. Gabriel está aqui, né, um atacante alto, másculo, com uma voz aí de veludo, pode estar aí na próxima convocação da seleção brasileira, né, a Copa tá vindo aí em 2022. Não, com uma propaganda dessa, que o time que a gente tá também na Nossa seleção, senhora, olha aí tem isso. espaço, O hein? Rafael Barata tá dizendo assim, boa tarde, meus queridos, vozes de veludo no ar. Olha só. Olha só. Somos o trio de Alô, veludo. não, vou até falar um pouco mais baixo. Falar um pouquinho mais, Vamos falar aqui, bonitinho, né? hein, Rafa? Coloca Isso, um... fazer jus aí, eu não sou... Tem que colocar um Mas vamos lá, o Diesel MPK no ar. agora tá dizendo que é para poder colocar vocês dois no trilho. Então vamos continuar com as notícias aqui, vou colocar eles no trilho agora, MPK. Vamos lá. Bom, teve aquisição aí hoje na Bolsa. Gabriel, parece que o Traders Club comprou uma parte da controlada do mercado Bitcoin, da controladora do mercado Bitcoin. É isso mesmo? Atualiza pra gente. Exatamente, Débora. O aplicativo de investimento TC, o Traders Club, anunciou hoje a compra de uma participação na holding 2TM, que é controladora da plataforma de negociação de criptomoedas Mercado Bitcoin. O investimento de 15 milhões de dólares na 2TM será feito por meio de notas conversíveis em ações, que correspondem a 0,7% da holding, considerando aí o valor de 2,1 bilhões de dólares atribuído à empresa pela última rodada de financiamento, da qual participou o grupo japonês SoftBank. Pelo acordo, os usuários do aplicativo do Traders Club terão acesso à plataforma do mercado Bitcoin. Segundo o diretor de relação com investidores do TC, Pedro Machado, o acordo aumenta a possibilidade de venda cruzada de produtos entre as duas plataformas. O mercado Bitcoin afirma ter mais de 3 milhões de clientes. E lembrando que um dos seus fundadores, o Gustavo Chamati, é membro do conselho de administração do TC e o mercado Bitcoin foi um dos investidores âncora no IPO do TC. TC, lembrando que a gente já trouxe aqui no BMC Business há um tempo atrás. Se você tiver curiosidade aí saber um pouco mais sobre a empresa, um pouco mais sobre os planos aí para o futuro, dá uma olhada lá no nosso YouTube, procura lá
Traders Club, toca lá TC BMC Business, que vai encontrar entrevista Exatamente. com a nossa Hanna Beltrão, grande. Exatamente isso. Dona Hanna Beltrão conversou com o pessoal do TC. É só procurar aqui no nosso site e também no nosso canal do YouTube. Muito bem, Gabriel. Bom, os Estados Unidos criaram aí 568 mil vagas de emprego aí no setor privado nesse mês de setembro, segundo o relatório ADP, que trouxe aí também um dado melhor do que o esperado, já que a expectativa era de criação de 428 mil postos de trabalho. Quem tem mais informações sobre esse relatório é a nossa correspondente Giovana Locatelli. Fala, Giovana. Realmente essa é uma boa notícia que os analistas estavam aguardando. Os Estados Unidos criaram 568 mil vagas no setor privado em setembro, mostrou o relatório do ADP, com uma aceleração ante a leitura revisada para baixo da criação de 340 mil novos postos em agosto. O relatório inicial de agosto mostrava um crescimento de 374 mil vagas. O dado do mês passado foi o melhor do que o esperado, agradando o mercado. A mediana das projeções da Refinitiv apontava uma criação de 428 mil postos de trabalho em setembro. O relatório da ADP, lembrando, ela é uma prévia muito útil para um relatório mais completo do segmento do trabalho e do emprego, que vai vir aí nesta sexta-feira e, claro, a gente fica acompanhando esses dados. É com vocês aí no estúdio. Giovana Locatelli, dos Estados Unidos, para a BMC News. Bom, em agosto, as vendas no varejo tiveram uma queda de mais de 3%, já que é considerada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística como mais intensa desde o início da série em 2000. O que foi que caiu tanto, Rafa? Explica pra gente. Débora, das 8 atividades pesquisadas, 6 apresentaram perdas nas vendas. Na comparação com o mês de julho, a maior queda foi de 16% para outros artigos de uso pessoal e doméstico, atividade composta, por exemplo, por grandes lojas de departamentos. Para o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, na IBGE, a queda nessa atividade vem justamente depois do consumo ter sido antecipado por causa de descontos oferecidos pelos varejistas. Também caíram nesse período as vendas nos setores de equipamentos e material para escritório, informática e comunicação, combustíveis e lubrificantes, móveis e eletrodomésticos, livros, jornais, revistas e papelaria e hipermercados. A exceção ficou para o setor de tecidos, vestuário e calçados, que subiu um pouco mais de 1%. E de artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, de perfumaria e cosméticos, que também apontaram uma leve alta no volume de vendas no mês de agosto. E tudo isso, né, Débora, porque a inflação segue pressionando e a retração na renda compromete o poder de compra. Mas mesmo com o cenário negativo, o indicador mostrou que ainda assim o comércio varejista está no momento 2,2% acima do patamar pré-pandemia, embora já tenha chegado ali a ficar na casa dos 5% acima do esperado, de acordo com o IBGE. Débora? Pois é, Rafa, eu estou até abrindo aqui novamente o setor de varejo para poder mostrar para vocês. Eu atualizei vocês aí mais cedo um pouquinho, tá lá, ó. Mesmo com esses dados aí do que a gente viu, né? Inclusive, Magazine Luiza está subindo agora, 5,77%. Começou o dia em queda, se a gente olhar logo no início do gráfico, começou o dia em queda, depois agora vem subindo. Via também do mesmo jeito, Amer 3, Lamer 4, todos esses papéis aí que agora estão subindo, começaram o dia em queda, né? Como eu falei mais cedo aqui, até na metade do dia, né? Na hora do almoço, quando o Gabriel me falou assim, nossa, vamos falar da alta do varejo, que alta, né? Tá aí, agora estão subindo. Vamos entender daqui a pouquinho com o analista gráfico, né? O que está acontecendo aí, vamos lá. E para o Goldman Sachs, essa queda do varejo não para por aqui. O banco acredita que essa inflação e a baixa confiança do consumidor podem limitar o varejo ao longo desse segundo semestre inteiro do ano. O que o Goldman Sachs explicou, Gabriel? Fala aí pra gente. Débora, o Goldman Sachs calcula carrego estático para o varejo restrito de alta de 0,6% no terceiro trimestre em relação ao segundo. Para o varejo ampliado, o carrego é de queda de 1,1% no trimestre. Os cálculos foram feitos com base no recuo apresentado pela pesquisa mensal do comércio de agosto. E aí o banco listou a alta da inflação e a baixa confiança do consumidor como os elementos que podem limitar o crescimento do varejo no segundo semestre de 2021. O aumento das taxas de juros, as condições de financiamento mais restritivas e a incerteza política no país também foram citados no relatório divulgado pela instituição. Débora? Maravilha. Agora falando um pouquinho do cenário político, né, gente? Porque a PEC dos precatórios segue movimentando o mercado financeiro. Hoje o relator da PEC, né, dos precatórios, Hugo Mota, disse em uma entrevista exclusiva ao analista político Eric Decá que não há previsão para alterações no teto de gastos por meio da proposta.
E o Rafael tá por dentro aí desses detalhes, né, Rafael, dessa entrevista. E conta aí pra gente agora mais aí o que foi que mais ele falou. Débora, além dessa informação que traz um certo alívio aos investidores, né, foi confirmado na entrevista que a votação da PEC deve acontecer amanhã na comissão especial. E se ela for aprovada, seguirá ao plenário antes de ir à Câmara. Outro ponto importante da conversa e que também impacta o mercado é a extensão do auxílio emergencial, que estava em pauta nos últimos dias. De acordo com o relator da PEC dos precatórios, não há previsão para estender o benefício social por meio da proposta, como você mesmo disse, Débora. Lembrando que precatórios são dívidas da União com pessoas físicas, jurídicas, estados e municípios que não são mais passíveis de recursos e que devem ser pagas pelo governo. Portanto, o objetivo da proposta de emenda à Constituição é conciliar as despesas com o teto de gastos que limita o crescimento da maior parte das despesas à inflação do ano anterior. Para mais detalhes sobre essa entrevista, é sempre bom lembrar, né, do Hugo Mota para o Eric DK, é só acessar lá no nosso portal que tem a reportagem completinha no ar, www.bmcnews.com.br, que essa história ainda vai dar muito o que falar, né, Débora? Isso mesmo, vai mesmo. A gente vai ficar acompanhando aqui. Além disso, tem uma outra novidade que pode ser também ser muito positiva aí nos próximos dias, quiçá meses e anos, inclusive, para a economia do país. O Senado aprovou na noite dessa terça-feira o novo marco legal das ferrovias, que deve aumentar os investimentos privados no setor de acordo com que seja aí reduzida a burocracia, gente, para a construção de novas vias férreas no país. Gabriel, conta aí pra gente sobre como foi essa aprovação. O marco foi aprovado por votação simbólica após um acordo entre os senadores. Agora o projeto segue para análise da Câmara dos Deputados. O projeto, que é de autoria do senador José Serra, permite a construção de ferrovias por autorização, de forma semelhante ao que já ocorre no setor de telecomunicações. A proposta também autoriza estados e municípios a concederem serviços de transporte ferroviário que não integrem o sistema ferroviário federal. Lembrando que atualmente apenas o governo federal pode fazer investimentos em malha ferroviária. E com o novo marco, o setor privado também vai poder construir e operar ferrovias. Perdão, Débora. Maravilha. Eu até estou abrindo aqui o setor de logística, porque a gente teve a Rumo divulgando, inclusive, um projeto de expansão de um projeto que eles têm de expansão para a região do Mato Grosso, inclusive, de uma via férrea do Mato Grosso. Rumo que está com isso aqui subindo 7,47% hoje no dia. Se a gente olhar, né, para os pares, por exemplo, a Lugin, que também atua, né, nesse setor de transporte logístico ali por via férrea, está caindo 1,70% hoje, mesmo depois dessa aprovação aí do marco. A JSL também está caindo hoje, Tegma, Santos Brasil, mas aí vai mais para o transporte logístico aí, na água, né? Mas aí Rumo está indo bem, aí olha só, essa alta aqui do papel, 7,53% de alta, já com notícia aí de expansão de rodovias, de ferrovias, inclusive, é um projeto de extensão rodoviária no Mato Grosso. E aí a gente vai ficar acompanhando aí para poder ver no que vai dar tudo isso por lá, são 9 milhões aí de investimento, né? Vamos ver no que isso vai trazer aí de mais resultados aí, inclusive. Bom, vamos dar um tchau pro Gabriel, ou Rafa? Vamos sim, vamos sim. Vamos liberar tchau, o Gabriel. Que isso! Brincadeira. Gabriel, sempre uma honra tê-lo aqui conosco, vai lá na produção, que hoje tem bastante coisa ainda, né, Gabigol. Chamo carinhosamente o Gabriel aqui de Gabigol. E, enfim, né, amanhã a gente continua junto aqui no Top News aqui para ler mais notícias e, obviamente, para eu ler mais cantadas do chat aqui para você, né? Muita gente aqui mandando cantada aqui. É assim, a gente tem que abrir um quadro aqui, né, Débora? Eu acho que a gente devia começar BMC Love, né? A gente coloca aqui uma trilha do Bee Gees, né? Um How Deep Is Your Love no fundo, assim, a gente vai lendo todas as cantadas, porque a gente tem cantada, por exemplo, no chat pro grande Alan Gani, né, no BMC Market. Galangani, né, já criaram, né? Ele que é o Bruce Wayne da Faria Lima, né, que tem todo o seu charme ali, que às vezes tá de barba, às vezes não, multimilionário, tem todo aquele charme, aquela constância. E também depois tem a voz ali, a veludada de Gabriel Monteiro. Eu tô achando que você tá querendo tirar proveito desse momento, viu? Eu quero tirar, que preciso de cantadas. Mas eu gostaria de lhe lembrar que a BMC é um canal para poder agregar informação, agregar valor aos investimentos, entendeu? Então aqui a gente vai focar exatamente nisso, tá? Então, pode ser também, mas pode ser um programa depois das 9 da noite. Não tem mercado funcionando. Colocar esses meninos no trilho aí, que o MPK disse que era para colocar vocês no trilho. Então vamos lá, vamos continuar por aqui. Gabriel, valeu, até amanhã. Débora. Um abraço a vocês e até o próximo Top News aí com as principais notícias do dia. Vamos lá, vamos continuar dando um oi aqui. André Machado, olha só.
BMC Tinder, o André Machado. O Ogro Joy Street está aqui sugerindo BMC Tinder. Quem sou eu para poder dizer qualquer coisa mais agora? É um match no Fibonacci, né, Ogro? É um match no Fibonacci, tranquilamente. Né, a gente arrasta pra direita ali com grande Fibo, né? Enfim. Tô esperando, hein? Tô esperando o grande Ogro vir aqui tomar um café com a gente, né, Débora? Tem que vir aqui pessoalmente na BMC tomar um café conosco. Né? Também participar aqui do fechamento do mercado, né, com a gente também mais vezes no Top News. Hoje ele estava de manhã, no BMC News aqui de manhã, no início, na abertura do mercado, aqui na abertura desse BOV, ele estava aqui com a gente. Bovespa que hoje não está bem humorado não, aliás, na semana passada, justo nos dias aqui que o Lobo estava aqui com a gente, estava acontecendo aí esse mau humor aqui do Lobo. Olha que o Ogro estava aqui com a gente, vinha esse mau humor aqui do mercado. Mas aí tá, se bem que aqui, ó, André Machado, 0,09 de queda agora, pelo menos reduziu um pouquinho essa queda, né, do que a gente estava vendo pela manhã. Bom, vamos lá, vamos seguindo por aqui, Rafa, dando uma olhadinha aqui. Eu estava tentando entender um pouco do que pode estar acontecendo com essas varejistas. Tem um ponto interessante, aliás, que a gente sempre vem conversando com os analistas, né, que passam por aqui, é sobre o setor estar bastante descontado, e as varejistas estão bem descontadas, de acordo com o que vários analistas, né, técnicos já falaram, inclusive, né, por aqui, e isso acaba também dando mais espaço de recuperação para esses papéis. Claro que hoje a gente também teve essa notícia aí do CAD aprovando, né, essa compra aí pela subsidiária a compra do hortifruti pela subsidiária da Amer 3. Isso pode, claro, pesar favoravelmente, mas também tem esse fator, né, o setor vem apanhando bastante já há um tempo, está bem descontado. Né, Débora? Se a gente for pegar, por exemplo, a ação do grupo Via, né, que até mudou de ticker, né, virou Via 3, tá caindo mais de 20% esse ano, né? E aí eu acho que eu queria já chamar, inclusive, Débora, o grande Hugo Carone pra gente bater esse papo com ele, perguntar para ele se ele pode analisar Via, já pedindo pra galera aí do chat também, mandar os tickers que vocês querem que ele dê uma olhada e tal. Eu acho que você abriu algum gráfico aí? Abriu da Via, justo da Via que você estava falando aí, já tá quando a gente dá uma olhada. É justamente isso, porque olha só, a Via que está agora sobe 2,80, a gente está a R$8 agora no papel, 8,07, mas se a gente acompanhar aqui, ó, mais ou menos o papel até manteve aquela alta ali do Ibovespa que a gente viu no meio do ano, né? Mas aí depois, ó, veio caindo, e aí hoje está vindo aqui nessa alta, depois, durante o dia, durante a manhã começou, né, numa queda, mas aí está conseguindo dar uma recuperadinha aqui nesse movimento, longe ainda, claro, da gente chegar perto do que a gente viu de vir aqui no meio do ano a R$16, né, do que a gente está olhando agora é 50 por mais, tem que dobrar de valor aí para poder chegar aí ao que a gente estava vendo. Mas então vamos lá, vamos ver se a gente consegue entender o que está acontecendo com esses papéis aqui do setor de varejo um pouco mais, pedir para poder então o Hugo dar uma olhadinha. O Hugo já está aqui com a gente? Fala, Hugo, tudo bom? Boa tarde. E aí, tudo bem? Você já está aqui com a gente aqui. Boa tudo tarde. ótimo, boa tarde para falando você. aí com relação ao setor de varejo, né? Isso. Exatamente. Se você puder analisar para a gente, por favor, Hugo, a ação do Grupo Via aí, né? Enquanto o pessoal ainda vai mandando aqui os stickers aqui, né? Se puder já compartilhar a tela, inclusive, para a gente conseguir ver seu raciocínio. E o Grupo Via que caiu mais de 20% esse ano, né? E tá aí nesse vai não vai, né? Tem muita gente que aposta numa recuperação, né? Se for uma recuperação, vai ser uma bela recuperação, porque sair da queda dos 20%, bem, se você voltar para mais de 20% de alta, é um bom investimento, teoricamente, né, Hugo? O que você pensa aí? Sim, sim. Aproveitando que vocês estavam fazendo a brincadeira aí com relação ao Fibonacci, é o que a gente tem na tela, né? A ação está segurando na última faixa de Fibo e vamos dizer assim, é a última esperança para quem gosta de usar referência de Fibonacci. É uma região que está brigando, né, tem 4 ou 5 pregões ali consecutivos, nessa faixa dos 7,67, para quem quiser ser mais preciso. E, de fato, né, numa visão longa, se ele realmente conseguir respeitar esse nível, para quem não sabe, né, a faixa que a gente está falando é essa aqui, tá? Se ele realmente respeitar isso aqui, o viés na visão longa, tá? A gente está falando aqui desde a crise do ano passado, é para alvo de referências bem otimistas, né? Vocês estavam comentando se for só buscar valores referente ao R$16 por aqui, a gente está falando de uma alta de quase 100%, né? E se for falar, claro, né, do topão que a gente atingiu lá na recuperação pós-Covid, aí sim seria algo ainda mais expressivo. Agora, claro, né, tem um lado positivo, a gente tem que ficar atento para o risco.
Como a gente está na última faixa de FIBO, se não sustentar nessa região, o ativo tende, né, não é obrigado, a retornar a níveis que a gente viu na crise. Para não parecer improvável, né, não quero também ser um cara pessimista, a gente tem algumas empresas, depois dessas realizações das últimas semanas, que estão trabalhando naqueles níveis, tá? Então, sim, é um nível interessante, trabalhando com relação risco-retorno, tendo stop, estratégia, chama atenção sim. Uhum. Inclusive, olhando para os outros papéis do varejo, né, que a gente sabe que o varejo está derrubando, inclusive, aí um pouco essa questão... Tudo que a gente viu desses dados hoje do varejo que foram divulgados, a gente até repercutiu um pouco aquele mais cedo, né, o que não muda a aposta da política monetária, né, de continuar aumentando aí a Selic e tudo mais, pelo menos é o que o mercado tem visto. Mas o cenário mudou um pouquinho para outros papéis além de Via, Magazine Luiza também, Amer 3 principalmente, depois... se você puder olhar agora para a Amer 3, porque a gente teve aí o CAD aprovando essa compra da Hortifruti pela Amer 3, pela subsidiária da Amer 3, o que você vê aí de positivo no gráfico aí de sinergias, e também de espaço de crescimento, né, para o papel, que acho que 2 semanas atrás a gente viu dias seguidos de alta aí, se não me engano, 2 semanas atrás. Minha memória não está me deixando na mão agora. Eu acho que é isso mesmo, Débora. Só se a gente estiver errando em conjunto. Mas o importante é a gente falar com firmeza, porque se a gente estiver errando em conjunto, depois a gente assume o erro coletivo, que é assim que as coisas acontecem no mundo. Né? A gente vai firme. Se for firme no erro, a gente vai junto. Não tem problema não. Tá, eu vou falar das duas, né? Então começando com relação a Americanas. Usando o mesmo conceito, acho que é até bom que fica simples para a gente compreender, só que num time frame um pouco diferente. O começo da nossa figura de Fibonacci vem lá de baixo, 2016 ainda, tá? Pegando toda a recuperação que o ativo teve. Para quem não lembra, esse gráfico é a referência antiga da Betou, né? Para quem tem mais tempo aí, um pouquinho de mercado, Betou 3. E ele está aqui brigando até um pouco abaixo da faixa central de Fibo, e destacando que a gente comparou com o ativo anterior, a mínima, né, que a gente teve na crise do Covid foi esse patamar aqui. Então, só para a gente entender, né, comparando com o Via Varejo, que está longe desse nível ainda, mas que é um ativo que foi mais pressionado, tá? Começa a ensaiar uma melhora, a gente vai ver que isso daí não é só a questão da Via e nem da Americanas, vou mostrar também que é Magazine Luiza. Pontualmente, né, o pessoal gosta de olhar muito, a gente está falando de gráfico, mas hoje vocês também comentaram, você teve divulgação de dados relacionados ao varejo e provavelmente o número foi ruim, né, já foi divulgado, provavelmente o mercado já vinha precificando isso, tá? Então, essa pressão que a gente viu sobre o setor como um todo, provavelmente já era precificando um dado a vir ruim. O dado veio, né, para quem vinha posicionado vendido, né, já veio, já realizou o fato que se esperava, não tem um porquê continuar pressionando. Então, teria uma dúvida se a alta que a gente está vendo do setor é algo consistente ou se é um respiro. Né? A gente operou vendido, o número veio ruim mesmo, pronto, realiza o lucro para quem não era vendido, né, no caso, e com isso o mercado ganha um pouquinho de fôlego. Né? Então, a gente está vendo, a gente depende, esse aí agora é o semanal, um candle que começa a mostrar mais força compradora, claro, a gente precisa do fechamento de sexta-feira para confirmar ele, e um diário muito mais expressivo, né, do que a gente viu desde o início da realização ali de meados de julho, tá? Então, acho que a barra mais expressiva que talvez a gente tenha tido positivamente, né, ao longo desse período. Se fechar o dia que a gente está caminhando para o final do pregão acima desses R$32 aproximadamente, é um primeiro passo, assim, excelente para tentar afastar aí desse nível que ele veio trabalhando nos últimos dias de R$29, R$30, tá? Mas eu sempre uso referência de longo prazo, tem que tomar um cuidado, né? Que o contexto maior aqui, ele ainda é um contexto muito negativo. É claro que uma alta, né, até chegar aqui, por exemplo, esse fundo anterior, não vou nem falar da referência aqui de trás, percentualmente atrás chama atenção, mas não necessariamente esse movimento vai, né, ser consistente para longo prazo, tá? E aproveitando no gancho, né, do setor para falar da Magazine Luiza, que, se eu não me engano, estava semana passada aqui, eu falei do FIBO de longo prazo, eu não quero assustar muita gente, que eu já falei semana passada
e a gente sabe que dá uma correção numa visão longa muito longe. Então, sendo um pouquinho mais tranquilo, não assustar tanto o pessoal, a alta que a gente teve pós-Covid veio quase que cirúrgico, aqui na faixa de 50% de FIBO, e vou botar aqui o valorzinho para vocês certinho. Ó, pelo diário, ó, a gente passou bem pouquinho dele, nem 1%, né? Pouquinho, mais ou menos ali 0,90%, e se valorizou a partir dessa região mais ou menos uns 8%. Agora, diferente do ativo anterior, a gente ainda não fecha o dia acima dessa média roxa aqui, que é a 9 exponencial, que é muito usada para quem gosta de acompanhar os gráficos. Tudo bem que a gente tem um pouquinho de pregão aí, vamos ver se consegue terminar o dia acima, bota uns 15,52 por aí, para ter essa força compradora mais, com apoio a mais, né? Tá bom? Perfeito, então, Hugo, muita gente pedindo aqui no chat, aqui muita gente falando, boa, Hugão, esse ativo nos interessa muito, o Marcos Santos aqui, elogiando, o Douglas da Silva também falando, grande analista, Hugo, parabéns pelo seu trabalho, o 12MCZ falando, grande Hugo, galera aqui adorando o Hugo. Hugo, vamos lá, então vamos pegar aqui o primeiro ativo aqui que mandaram, no ticker aqui, o Alessandro Martins perguntou sobre BBAS3, se você puder analisar pra gente, por favor, Banco do Brasil aí. Claro, vamos dar uma conferida aqui então no Banco do Brasil. Já está aí na tela para vocês. Vamos lá. Eu vou fazer um gancho aqui na referência do Itaú e do Bradesco. Tá? A gente sabe que sempre tem aquele lado político para as empresas relacionadas ao via, então sempre tem um possível problema. Tá? E aí o gancho que eu puxo aqui com relação a Bradesco e Itaú, apesar dele não estar formado ainda, tá? Eu acho que é muito provável que esses ativos venham a ficar travado no que a gente, para quem conhece, né, a gente considera como um triângulo. E por que disso? Né, quem está acompanhando, por exemplo, não todas, mas a maioria do setor elétrico, a gente já tem várias empresas assim. Você tem algumas empresas que, como vocês mencionaram, né, não tem nada a ver com esses dois setores, mas, por exemplo, a Rail 3, mesmo subindo hoje, está dentro de uma configuração de triângulo. Isso é comum depois de um período de alta. O mercado absorvendo, já teve uma alta. Aí você fala, pô, mas você está olhando desde 2000? A gente tem as formações gráficas para qualquer tempo. Pode ser num minuto, pode ser no semanal, pode ser no mensal. Então, se eu tenho uma perspectiva de um ativo ficar travado no mensal, não faz muito sentido eu ficar brigando por um swing trade, ou ter ele em carteira, por uma referência de médio a curto prazo. Tá? Então, tanto para a referência do Banco do Brasil, quanto Itaú, e Bradesco, não estou falando aqui, por exemplo, de BPAC, eu não estou falando de BID, tá? São, vamos dizer assim, os tradicionais, provavelmente vão estar travados dessa forma. Eventualmente você vai ver, hoje ele subiu 5%, mas dentro do contexto, né, não é muita coisa, né? O topo histórico da referência do Banco do Brasil é praticamente R$50, né, arredondando aqui, e a mínima na crise de 20, aproximadamente. É um percentual alto? Mas se você sabe que ele não vai definir isso, é melhor ficar de fora. A gente tem aí várias empresas, né, para a gente estar analisando e possivelmente buscar como oportunidade, e confesso que essas 3, por hora, eu estou deixando de lado. Deixando aqui só um gancho que talvez, quem possa sair um pouco antes dessa figura, que aí tem um pouquinho de relação, é a questão da Itaúsa, tá? Tem um comportamento muito parecido com o Itaú, mas que provavelmente, com o tempo, ela deve tentar se desvincular um pouquinho ao banco, né? E aí o comportamento dela deve mudar um pouquinho, tá? Show de bola. Inclusive, vou chamar aqui a grande Débora, aqui rapidinho, Hugo, que ela tá quase com o mapa do setor ali, dos bancos, pra gente dar uma olhada nessa movimentação. Debs, vai daí. Bancos digitais que eu estou trazendo aqui, eu quero até pegar o gancho, que ele até falou um pouco ali de BID11, BPAC, inclusive. Já que você falou e olhou aí para os bancões, vamos dar uma olhadinha nos bancos digitais também. A gente está vendo o BID11, por exemplo, vir aí seguidos dias de queda. E a gente vai falar sobre isso também com o nosso próximo convidado. O BID11 está caindo agora 3,78%, BID4 3,53%. Banco Pan agora está subindo 0,14%, mas o dia inteiro praticamente estava ali numa queda, né? BPAC também está caindo agora nesse momento aqui, mais de 4%, inclusive BPAC 3%. Então, é assim, a gente sabe que a taxa de juros, né, isso, claro, já pesava nesse fator dos bancos digitais, mas tem uma outra coisa aí também que pode, né, olhando para o gráfico, você acredita que pode estar pesando? No caso de BID,
né? Quando você estiver olhando o BID, você acha que é um papel que ainda está muito caro? Tem muita gente que acha que ele ainda está muito caro. Na tua visão, o que você acha aí? Eu busco muita referência por tendência, né? Se a gente for fazer um comparativo com o pessoal de fundamento, esse conceito de caro ou barato é muito utilizado pela parte de fundamento olhando o resultado da empresa, né? Por gráfico, no máximo, tudo bem, a gente pode falar assim, está um pouco esticado, mas se ele respirar, né, a gente considera como algo normal. Então, considerando o BID, a BID 11 aqui na tela para vocês, a gente tem um comportamento do ativo desde aproximadamente junho do ano passado até aqui, ó, mais ou menos fim de agosto, um ativo no médio prazo, no semanal, respeitando as médias, oscila, claro, né, o mercado é renda variável, né, mas ele perde a referência da média aqui em cima, né? Tudo bem que você não tem como adivinhar a máxima, que é a questão de estar ou não estar caro, mas a partir do momento que ele perde a tendência, né, é normal que acentue essa referência. E como a gente usou com quase todos os ativos aqui, né, a gente também tem a referência de FIBO, toda a pernada de alta pós-crise, e se ele de fato quiser buscar a primeira faixa de FIBO, ó, ainda tem um pouquinho de espaço, talvez quem esteja em casa não consiga enxergar, o valor cravado ali está de 32,37. Não precisa ser perfeitinho, um valor por volta de uns 32,50, você sabe que seria a primeira faixa normal de correção depois de toda essa alta. Por formação de candle, para quem gosta, né, bem ou mal, é um ponto máximo, foi até uma formação de sugestão de topo, né? E a semana seguinte, perdendo a média, dali o ativo só veio sendo pressionado. Então, dentro do contexto todo de alta desde março, né, se não me engano, do ano passado, ainda é considerado normal, tá? E quem gosta, eu sou um deles, né, que gosta de usar a média de 200, tá ruim nesse sentido, a gente já não está falando muito do FIBO, que seria o quê? Essa linhazinha azul é uma média que está no diário agora, é uma média de 200 períodos, então ela reflete a média de 200 dias. Enquanto você está acima dela, você pode ter um viés positivo. A partir do momento que você começa a operar abaixo dela, por mais que ela venha subir e tudo mais, você tem que ficar, né, tomando um certo cuidado, uma cautela, porque ela tem que voltar a mostrar força acima dessa média para você ter confiança numa visão de médio a longo prazo, tá? A gente perdeu ela aproximadamente aqui, tentou uma vez, ela perdeu ali mais ou menos R$59, tá? E deu mal, percentualmente, a gente está falando de 30% depois da perda desse suporte. Então, vamos ficar de olho ali no 32,50, se ele realmente... Não precisa ir reto não, tá, galera? Se ele realmente chegar ali, tá? Então, a gente está falando do valor atual, aproximadamente 20%, 22% do valor atual, tá? Uhum. Hugo, antes da gente ir aqui para o setor de logística, que aliás, a gente está vendo aqui na Rumo, por exemplo, está subindo em mais de 7%, depois que anunciou também investimentos hoje aí. Tem esse marco ferroviário também, que a gente queria entender com você aí, né, olhando para os gráficos, qual que você acha que é a empresa que pode ser uma boa oportunidade nesse momento. Mas antes eu queria só que você aguardasse um minutinho. Saíram as últimas notícias aqui, eu queria atualizar aqui junto com o Rafa. Primeiro que a Câmara aprovou, né, Rafa, por 310 votos a 142, uma nova convocação do Guedes para poder explicar sobre as offshores, sobre a offshore que ele tem no parlamento, então ele no plenário, na verdade. Então, foi aprovado, a Câmara aprovou agora que Guedes vá até o plenário para poder explicar sobre essa offshore mais cedo. Quem estava acompanhando aqui a nossa programação viu que o Eric DK repercutiu um pouco aqui com a gente. Como que está essa questão lá nos bastidores em Brasília, né? Lembrando que não se trata de ser errado ter um offshore, esse não é o X, inclusive, da questão, mas é a falta realmente aí de uma explicação, é o não falar, é o se esquivar aí em algumas situações, que é o que tem colocado aí uma pulguinha atrás da orelha, segundo como estava falando, explicando pra gente aqui mais cedo o Eric DK. E além dele, né, o Rafa Campos Neto já se antecipou e apresentou documentos, é isso mesmo, Rafa? Exatamente, Débora. O Roberto Campos Neto apresentou hoje uma petição à PGR referente às offshores que ele mantém no exterior. Isso quem informou foi a Bela Megali, lá do jornal O Globo. O presidente do Banco Central se adiantou a qualquer pedido formal do órgão, que já abriu uma investigação preliminar sobre empresas mantidas por ele e pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, em paraísos fiscais.
Os advogados de Roberto Campos Neto afirmaram em nota que entregaram, abre aspas, uma documentação que comprova que sua atuação à frente do Banco Central sempre se pautou pelos princípios da moralidade, ética e legalidade, jamais tendo ocorrido qualquer conflito de interesses e também ou benefício próprio, assim como nunca atuou como administrador de empresas de investimentos enquanto em cargo público, tendo se afastado completamente da sua gestão, fecha aspas. Aí, então, Roberto Campos Neto aí se posicionando nessa questão aí que foi realmente né, uma questão que teve bastante holofote no fim de semana, né, Débora? Exatamente isso. Bom, vamos ficar acompanhando aqui para ver se tem mais alguma nova informação, inclusive se o Guedes vai realmente aí a Câmara para poder falar alguma coisa, explicar alguma coisa sobre essa questão da offshore. A gente vai atualizando vocês, claro, desde que dentro dessa situação, do que vem impactar ou não o mercado, o que interessa, a gente traz aqui, atualiza vocês. Continuando aqui, né, com a nossa análise aqui junto com o Hugo, vamos olhar aí esse setor de logística, inclusive a Rumo, ontem já no finalzinho da noite, divulgou aí um guidance para a Ferrovia do Mato Grosso, com a previsão de CAPEX aí entre 9 milhões aí, 9 e 11 milhões, né? Nessa região ali do Mato Grosso. E aí a gente também teve esse marco aí da ferrovia sendo aprovado numa votação, né, simbólica, vai ser apreciado ainda aí pela Câmara dos Deputados. Hoje, por exemplo, aqui a Rumo está subindo mais de 7%, inclusive tinha uma pergunta aqui no nosso chat do Ezequiel dizendo assim, o que motiva os investidores a escolherem a Rumo em relação aos pares, né? Por que não, por exemplo, de repente, talvez aí, acho que Login ou algum outro desses papéis aí do setor? Diante desse cenário e dessa possibilidade que agora começa a surgir, né, dessa possibilidade de também poder iniciativa privada investir nesse setor, né, Hugo, como é que você olha aí para esses papéis? Na tua opinião, Rumo ou algum outro par? Vou te passar que Login é uma referência que a gente tem em carteira, tá? Agora, a Rumo, começando que está sendo destaque para o dia, a referência dela lembra, acho que até comentei anteriormente, que eu falei, tem várias empresas do setor elétrico que estão trabalhando dentro de uma configuração de um possível triângulo. Essa é aquela formação, uma delas, né, de que é preferível você eventualmente pagar, por exemplo, mais caro, mas ter certeza que ele saiu desse período muito conturbado, né? Parece pouca coisa, mas a gente está no mesmo nível de preço. A gente está falando aqui, ó, só para vocês terem uma ideia, de 36 meses atrás, né? Então a gente está falando aí 3 anos, se não me engano. O que adianta você ter uma referência que não anda, não desenvolve? Claro que lá atrás, ótimo, a gente falou em questão de tendências, médias abertas para referência de alta, tudo perfeito. Mas a partir do momento que veio a referência da crise, o ativo não conseguiu mais desenvolver. Não é dos piores, né? A gente teve ativo já até perdendo a mínima, mas também não faz parte do grupo que conseguiu superar a região de topo. No caso dele não é topo histórico, né? Mas topo pré-Covid. Então, mesmo com a alta de hoje, não seria um ativo que, pelo menos a curto / médio prazo, me interessaria, teria que se valorizar bem mais para começar a me chamar a atenção. E pelo diário, ele pode até estar sendo destaque, talvez pela pressão que ele tenha sofrido na sequência desses últimos meses, tá? Então, a gente tem aqui um ativo que desvalorizou aí uns 23%, né, 3 últimos meses, e dentro desse contexto, por enquanto, a gente tem que considerar que é um respiro normal, tem que aceitar, e em paralelo, você me perguntou, acho que você até chegou a comentar com relação a Login, mesma figura, né, você percebe aí, a mesma figura de um triângulo, o ativo ficou por um tempo aí indefinido, e com aquele anúncio que a Login teve, ela rompe essa figura, e se ela realmente, né, for confirmar a saída dessa figura, coisa que a gente ainda vai precisar ver para a Rail, ela vai começar a ter aí movimentação positiva. Para quem não sabe, o alvo a ser buscado, você pega toda essa altura aqui e projeta lá para frente. Então, falando nessa projeção, seria um ativo que já saindo da figura teria espaço para alta, tá? Muito parecido, no sentido, não mostrei a outro histórico todo, mas no sentido de uma alta expressiva nos últimos anos, e aqui parado por um tempo, e essa, pelo menos, já meio que um passo à frente, né? A referência dela até a média está acima da 21, então você tem alguns quesitos aí
que a gente tem que considerar um pouquinho mais favorável. Eu sei que tem gente que gosta de comparar, às vezes, eu vou para a empresa tal do setor, vamos dizer que consumo, né? O consumo inteiro se recuperou dessa última queda, passa 3 semanas e ficou uma só do setor lá, coitada, né, não saiu do lugar. Graficamente, eu não gosto de ficar buscando isso, porque, bem ou mal, se ela está atrasada, ela pode até depois, né, querer compensar, mas se ela está atrasada é porque ela não deve estar bem, né? E aí, em questão de fundamento, quem gosta de olhar, provavelmente tem um motivo pelo qual ela está atrasada, tá? Então, graficamente, eu não preciso acompanhar o fundamento, né? Só o fato da forma que as pessoas que investem, né, elas se comportam comprando ou não comprando, tendo ou não tendo interesse, a gente vai reconhecendo isso pelo gráfico, tá? Show de bola, Hugo. Agora, ó, seguindo aqui a lista do nosso chat, né? Aqui o Rafael Gobato perguntou aqui sobre CCR rodovias, né? CCR-O3, se você puder analisar aí pra gente, por favor, Hugo. CCR que estava com uma movimentação interessante esses dias, né? Ó, tô puxando ela já para vocês aí na tela. É um ativo também, é curioso, ele está comentando que deve estar nela e ela não deve estar saindo do lugar. E a gente tem a gente tem costume, como investidor, né, de olhar, eu vou investir por uma semana, um swing trade, né, ou minha carteira, eu vou mexendo nela, mas a gente não olha o que está acontecendo como um todo, né? Então, é um setor que já foi excelente em questão de tendência, né, teve um período ótimo, mas olha quantos anos ele não sai do lugar, né? Então, mais uma vez, né, deixa ele provar para você que tem gente interessada novamente, que começa a ter uma movimentação positiva, ao invés de tentar adivinhar, eu quero acertar a nova, no caso aí já se valorizou, né, mas aquele famoso quero acertar a nova Magazine Luiza, né? Então, deixa ele te provar que ele entrou em tendência de alta, porque a gente está falando aqui também de um papel que está parado já há muito tempo. O nível de preço atual, ele remete a 2012. Imagina uma pessoa que comprou em 2012, passa todo esse tempo, ele olha, poxa, meu ativo está no mesmo preço. Não estou considerando aqui questão de se pagou provento ou não, tá? Que o gráfico ele já é ajustado, mas tem que sair disso. Não adianta ficar preso e considerando que o pessoal às vezes pede, como a gente olhou o CCR, acabam pedindo, por exemplo, ecorodovias. Ecorodovias tem um histórico um pouco menor, mas dado o setor, você passa a acreditar que provavelmente ele vem de uma movimentação semelhante, né? Você vê que ele também, bem ou mal, está parado, ele só não tem o mesmo histórico que a referência aí da CCR. Então, graficamente, por mais que a gente vá... A gente, quando eu falo, né, todos os investidores, eu vou investir por uma semana, sim, mas qual é o contexto dessa ação? Né? Se não está bem no longo, provavelmente não vai te ajudar muito. Eventualmente você vai acertar uma ou outra, mas se estiver bem no longo, na hora a probabilidade do seu acerto. Então, essa aí, por enquanto, muita paciência ainda, tá? Show de bola, então, Hugo. Vamos continuar aqui, dando uma olhada aqui. Tem o pessoal pedindo pose aí, né? Tem o... Pose? Pose 3, na verdade, estou falando até que no gráfico semanal, realmente ali em pose 3 tem um M, inclusive ali, né? Um gráfico que dá acho que um frio na barriga para quem tá, né? Grande pose 3 aí. Positivo, né? Na hora que você falou pose, Débora, eu lembrei do MC Pose aí, que a galera mais nova deve saber quem é o MC Pose aí. MC Pose do Rodo aí, quem não sabe, pesquisa depois do programa no YouTube aí, que tem músicas sensacionais aí. Bom, Hugo, fala pra gente aí, Pose 3 tá fazendo sucesso com a MC Pose aí? Por enquanto tá dando calor, né? Por enquanto tá dando calor. É uma referência que, por volatilidade, sempre atrai muito, né? Antes da crise, teve uma valorização muito expressiva, né? E depois, na retomada, agora de novo, também outra valorização muito expressiva. E é a segunda vez, né, que caminhou bem e tudo mais, mas a expectativa maior, né, foi frustrada, que seria buscar essa referência aqui em cima. Então, se ele até conseguiu uma reação, que o mês passado ainda não foi, né, dos melhores, então vamos botar uma reação, mas a gente está olhando o longão, mas é uma variação até um pouco expressiva. Bota aí pelo menos uns 10% de melhora até o fim do mês. Como ele tem volatilidade, é plausível, mas tem que firmar aí para cima. Vamos dando um preço para vocês.
vou dar um pouquinho mais para cima, tem que firmar para cima dos R$11, tá? E aí dá para a gente falar em valores mais expressivos, isso na visão um pouco mais longa. E sim, vocês comentaram com relação à questão do M aqui, né? O bem ou mal, o topo duplo um pouquinho mais baixo, e foi perdida aqui a região inferior, né? Então, mesmo que ele venha subir um pouquinho, se não sustentar, né? Falando de R$11 é acima desse nível, aí sim pode continuar sendo pressionado. Vai ter aí, deixa eu ver quanto que ele pode, considerando que a gente usou FIBO para vários ativos, acho que a gente poderia puxar uma referência para ele também, né? Acho que seria interessante aqui, ó. Vamos puxar aqui rapidinho. Vou fazer o ajuste aqui para vocês. Ó, a gente vai ficar aí, não acho que é o mais bonitinho para FIBO, mas pelo menos para a gente ter um valor. Chegou bem perto. A gente está falando aqui de 9,28, a mínima de hoje parece ter sido perto de uns 9,50, que também está perto de uma região importante, que é a média de 200 períodos, que a gente até falou anteriormente. Então, é até plausível uma briga para tentar fechar o mês acima do R$11, né? Foi 11 que eu falei. E aí, vamos ver, acho que pode ser que melhore um pouquinho mais para o papel. Agora, vindo para baixo desses 9,50 e esse 9,50/9,28, o próximo suporte complica um pouquinho mais. E a gente vai falar em 7,84, né? Parece pouca coisa, mas são 15% aí de variação, né? Então, ficar esperto. Justíssimo aí. Então, tem que ficar esperto com o papel aí, né, da Pose 3. Aí, então, tomar muito cuidado. Bom, o Francis Underwood, aí, inclusive, aí, grande personagem do House of Cards, aí, né, enfim, chegando aí, perguntando pra gente sobre Wiz, se você puder analisar pra gente, por favor, Hugo. Aí uma participação aí, né, internacional, né, aí, quem não sabe, se eu não me engano, era Francis Underwood mesmo, né, que era o personagem do grande Kevin Spacey no House of Cards, exatamente. Francis J. Frank Underwood, personagem fictício de House of Cards. Vamos lá, já está na tela para vocês aí. Essa última alta da Wiz, né, empolgou muita gente, mas a gente cai naquela velha história, né? A referência de longo prazo é importantíssimo. Foi uma valorização expressiva? Foi demais, né? Foi demais. Mas aí você vai pegar o histórico do ativo e ele não sai da mesma região desde o IPO. Então, ele chegou a trabalhar acima? Chegou. Qual o ponto básico que a gente precisa por gráfico? Saiu da região superior, você precisa sustentar a região que era resistência como suporte para confirmar, né, que acabou essa enrolação dos últimos anos. Por mais que essa enrolação seja uma enrolação de, 200%, 300%, a variação percentual ela não importa, tá? Enquanto você estiver travado dentro desse mesmo nível, não é tão animador. Não adianta ficar se empolgando. Ele tem risco, eu espero que não, né? A gente sempre quer que tenha mais ativos em alta e tudo mais, eu espero que não. Mas ele tem risco de voltar tudo de novo lá embaixo. A realidade é essa, né? Querer, óbvio, a gente não quer, mas ele tem esse risco. Ele já fez isso outras vezes, por que ele não faria isso novamente, tá? Não é exclusivo de Wiz, tá? O pessoal pode achar estranho. A gente tem algumas empresas, por exemplo, BR Malls, é um ativo, não acho que o período inteiro dele, mas que já está uns, talvez 10 anos, eu não lembro de cabeça, também sem se valorizar dentro de uma mesma faixa. Então, só para entender que o contexto de longo prazo, ele realmente é importante. A gente está falando, supondo, e eu espero que não, né, mas se ele for voltar lá embaixo, a gente está falando quase em 50% de valorização, tá? Perfeito, então, Hugo, então a análise da Wiz aí pro grande, esqueci o nome que me mandou aqui, não, foi o grande Francis Underwood, como pude esquecer, desculpa, autoridade presidencial dos Estados Unidos aí da série da Netflix. Bom, o Ayrton Schmidt perguntando aqui sobre Enat 3, por favor, Hugo, você puder analisar pra gente, por favor, ação aí da Enauta, claro, participações, empresa lá do Rio de Janeiro, terra do grande Rodrigo Maris, nosso diretor do programa, que eu adoro muito, inclusive, meu chefe aí, inclusive. Um beijo enorme para ele, que está assistindo a gente agora, com toda certeza, falando um monte de besteira aqui. Já por favor, passou não fique o dia do comigo. pagamento, Enfim. Rafa. Oi? O dia do pagamento já passou. Já passou, mas a gente tem que sempre garantir, né?
A boa relação, né? Enfim, o networking bem feito. Bom, Hugo, como é que tá em alta aí? Tá um networking também muito bem feito aí da ação? Vamos lá. Você tem que lembrar que tem o mês que vem, né? Sempre. Exato, sempre Mas, Nath, eu vou falar de uma formação aqui que pouca gente usa graficamente, tá? Que é a formação, ela é o espelho do que é o triângulo, tá? Você começa com pouca volatilidade, a volatilidade ela vai ampliando. Então, ela chegou até muito próxima, ela não cravou se eu desenhar ela bonitinha aqui, tá? Ela chegou muito próximo, sentiu a região de resistência, voltou à realização. Se ele realmente sustentar, né, com esses fundos aqui ascendentes, aqui para cá, daqui para cá, a gente finalmente talvez consiga sair dessa formação e passe a ter uma visão, né, longa, mais otimista. O primeiro passo, se a gente for falar em média, tudo bem que a gente está no começo do mês, a gente está acima da média 9, já é um primeiro passo positivo, mas tem que insistir o fechamento do mês acima. A gente falou dessa formação no longo prazo, mas no curto prazo também ele tem a mesma formação, que é a amplitude, você tem um aumento, né, na volatilidade. Você começa com pouca volatilidade e vai ampliando. Ele ameaçou e era, né, a região que chamaria a atenção novamente se ele tivesse chegado aqui embaixo. Faltou um pouquinho, conseguiu uma reação no meio do caminho para essa de médio / curto prazo. A resistência mais complicada estaria por aqui. Vou dar o valor para vocês. Algo em torno de 16,70, 16,80. Se não passar dessa região, pode vir a pesar novamente o papel. Tá? Não necessariamente que ele venha a ter uma realização muito maior, mas a médio e curto prazo pode atrapalhar. Lembrando que, aproveitando nela, né, o gancho do mesmo setor, a preferência que a gente fala já faz um tempo, pela referência da Prio, tá? E eu sempre fui muito crítico, quem me conhece há mais tempo sabe, e quem finalmente talvez comece a acordar a referência da Petrobras, tá? Que está há anos aí que também não falava muito bem, vamos ver se finalmente ela toma um rumo. Show de bola, então, aí, em alta aí. Bom, antes da gente continuar aqui com o grande Hugo, eu queria chamar a Debs aqui pra gente dar aí o fechamento das coisas, porque são 5 horas, né? E 6 minutos. Tivemos petróleo fechando em queda, né, Rafa? Atualização aí de estoques, aliás, aumento de estoques nos Estados Unidos, também é uma correção das altas recentes aí da commodity. A gente está vendo os contratos futuros de petróleo fechando numa queda. Saudi Aramco também que, né, disse que ia baixar um pouco o preço aí do petróleo, inclusive na venda para os Estados Unidos. E aí isso acabou também puxando um pouquinho aqui o setor de petróleo, né, aqui no Brasil, que também performou aqui nas quedas aqui do dia. Petro 4, por exemplo, aqui, ó, ficou aqui nas quedas, 2,48% de queda. O dólar ficou praticamente aí no zero a zero, como a gente pôde ver aí, quase estável, 5,48, fechou a cotação aí, depois de ter oscilado entre mínima de 5,47 e máxima de 5,53 hoje. Foi um dia de volatilidade para a moeda americana. Lá fora, nos Estados Unidos, Dow Jones subiu 0,30, enquanto o S&P 500 fechou numa alta de 0,41, NASA, que é a bolsa da tecnologia por lá, 0,47 de alta. O Ibovespa virou no finalzinho do pregão ali, ficou aí próximo mais à estabilidade, 0,13%, a gente tem aftermarket ainda, mas não fechou no vermelho pelo menos, né, o Rafa? Uhum. Ainda assim, o mercado meio de lado, né? Não tem muito ainda um ganho diante de tudo que a gente tem visto, diante de cenários e notícias também, dados não tão, né, não tão agradáveis aí para o mercado, ruídos internos também, que acaba atrapalhando um pouquinho. Então a gente está vendo esse Bovespa aí, né, praticamente aí na estabilidade. Mas commodities também pesou bastante aí, com exceção aí que no último momento a gente conseguiu ver varejo despontando um pouquinho aí na frente, depois dessa notícia também de Amer 3, né? E acabou beneficiando aí com Magazine Luiza, Lame 4, Via, tudo puxando para o positivo, inclusive CVC, com essa zerada aí do dólar, CVC veio também para o cenário positivo, CVC que durante o dia, né, CVC e aéreas que durante a manhã, né, estava bem em baixa, a gente sabe que é um setor bastante impactado aí pelo câmbio, por, né, as companhias aéreas por ter a operação aí dolarizada, claro, os custos, né, dolarizados e também turismo. Se o dólar tá caro, a gente deixa aquela viagem de férias para Disney de lado, né, Rafa? Eu nem tenho mais esperança, viu, Débora? A esperança é a última que morre. Então eu vou continuar como brasileira que não desisto nunca
Quem sabe um dia... Talvez uma Argentina, né? Talvez uma Argentina aqui. Já que a gente está falando de dólar, vamos pedir para poder, então, o Gor dar uma olhadinha nessa questão do dólar, desse câmbio, como que fica. A gente sabe que tem o Banco Central, né, o Gor, está tentando fazer umas intervenções aí, trazendo alguns leilões de swap para poder tentar conter esse dólar. Como que você está vendo aí? Já começa a ter aí alguns olhares aí, algumas mudanças aí de perspectiva aí. Você consegue ver dólar a quanto no próximo ano? Já dólar 6, dólar, porque 5,55 hoje de máxima que a gente viu bater hoje aí do dólar. Então, né, qual que é o cenário agora? A gente tem que pensar proporcionalmente, né? O dólar, quando, sei lá, era R$2 e uma valorização para 3, 50% de alta. Se a gente for falar de 50% de alta de um dólar a 5,5, a gente vai estar falando em quase 8. Né? Então, o 6 é 10% de alta. Não é muita coisa, se a gente for parar para raciocinar de uma forma muito, muito simples. Eu sei que assusta, né? Mas não é nada demais. Agora, o comportamento dele ao longo dos últimos anos tem sido muito certinho. A gente pode falar bem ou mal que tem sido um reloginho aí. A gente está, para quem não sabe, aqui embaixo está em 2011, talvez não dê para vocês enxergarem muito bem. E desde então ele segue a sua tendência de alta, tendo, óbvio, né, períodos, né, do mercado, tendo algum estresse e tudo mais, que você tem uma valorização um pouco fora do padrão. Né? Mas se ele seguir dentro do normal, respeitando, né, esse comportamento dessa linha de tendência, por enquanto é para cima. Claro, né, se for considerar um médio, curto prazo, ele pode até corrigir para essa faixa, que a gente está falando aqui, ele já está quase perto dos níveis mais baixos que ele operou ali em 2020, mas se respeitar, sim, né, na visão longa ele vai voltar, ele pode ir a 6, ele pode passar disso, provavelmente a gente não pode ficar tendo um otimismo muito grande naqueles níveis de dólar muito baixos que a gente teve, a gente tem que acostumar, infelizmente, e graficamente vendo, né, a gente tem uma tendência de alta. Enquanto não quebrar isso, tem que apontar para cima, não tem jeito. E no comportamento ao longo, não só desse ano, quanto a referência do ano passado, a gente deve ficar travado por enquanto dentro disso aqui, tá? Então, querer ficar pontuando uma coisinha ou outra, provavelmente você não vai definir nada. Então, a gente está falando de um gráfico ajustado, tem gente que não ajusta o gráfico futuro, então quase os 6,20, né, 6,200 no caso, para a região de resistência e para a região de suporte nos 4,800, 4,823. Então, segue amarrado dentro dessa região e com aquela linha de tendência que começa a se aproximar dos preços. Pode ser que demore um pouquinho mais, né? Provavelmente aquela região, se for atingido, provavelmente seria algo mais para a virada lá do ano que vem, janeiro, fevereiro, alguma coisa mais ou menos no começo do ano que vem, tá? Show de bola, então, Hugo. Bom, são 5 horas e 12 minutos nesse exato momento. Vou chamar então aqui a Débora. Será que dá tempo pra gente fazer mais uma pergunta do chat aqui, ou Débora? Acho que mais uma do chat dá sim, só pra gente se despedir do Hugo, que a gente já explorou bastante dele aqui, apesar de estar todo mundo elogiando bastante você aqui, viu, Hugo? Aliás, o Brasil te ama, Hugo. Dá uma olhadinha lá no chat que só tem elogios aqui pra você, inclusive, viu? O Brasil te ama. E não só o Brasil, como os Estados Unidos também, como o Francis Underwood aqui com a gente, que te ama também. Aí depois sua análise sobre WIS aí pra gente aí. É ele que deu uma parada lá, né, nos Estados Unidos, enfim, para investir aqui na WIS. Bom, então o François Dauphine, aí gostaram do meu francês aí? François Dauphine, perguntando sobre West 3, por favor. West 3 aí, né, grande West Wing, comércio varejista. Você entrevistou, Débora, o pessoal da West Wing no Business? Sim, cheguei a falar com o pessoal da companhia, assim, é só procurar um pouquinho lá nas nossas playlists que dá para poder voltar um pouquinho lá atrás e conseguir acompanhar um pouquinho mais da companhia. Show de bola. Mas a gente vai deixar com essa mesmo? Só isso aí de histórico? Não tem muito o que falar. Se quiser puxar uma outra, eu vou com vocês. Vamos puxar outra, né? Porque não tem muito histórico. Podemos fechar, sabe com quem? Porque eu abri aqui um mapa de calor aqui por variação, por volume, na verdade.
de negociação para entender o que conseguiu segurar o Ibovespa, pelo menos na marquinha positiva. E eu estou vendo que a Vale foi onde... Vale e depois veio o Magazine Luiza e os bancões, né? Mas a Vale é um papel que, na verdade, tem amargurado um pouquinho ultimamente aí, né, os investidores que vinham aí na companhia. Como que você está vendo aí? Vale para você em R$70 agora é o novo patamar do papel ou Hugo? Muito bem. Bom, primeiro a gente tem que lembrar que Vale e coligadas, né, empresas do setor, foi quem carregou o índice que a gente viu aí no ano passado, quem trouxe o índice para uma melhora. Se a gente for excluir eles, provavelmente o índice teria um desempenho ao longo desse último ano péssimo. Então, é saudável, né, a gente ver eventuais correções, como, por exemplo, de 2016 até a valorização ali em 2018, 2019, e aí o ativo veio para uma correção. A gente tem uma nova valorização quase na mesma proporção, né, que é a anterior, que a gente vê aqui bonitinho no canal, e agora de novo tentando corrigir. É saudável. A princípio, não vejo como uma preocupação na visão longa, tá? Quem atua mais para curto provavelmente já não está comprando tem um tempinho, e considerando toda essa alta, a gente usou para vários ativos, a recuperação da crise aí da Covid, tem a primeira faixa de FIBO, né? E o valor para Vale, eu acho que da última vez que eu estive aqui, eu não lembro se a Vale já tinha pago aquele provento, né? Então, se não tinha pago ainda, a gente tem uma diferençazinha, que agora é algo próximo dos R$63, tá? Então, se ele quiser trabalhar dentro de FIBO bonitinho, tem espaço para corrigir. A gente sabe, como você mesmo mencionou, hoje foi um ativo que conseguiu contribuir, né, agora na reta final para a melhora do índice. E eu estou trazendo o semanal só para a gente entender que ele está um pouquinho distante da referência da média. Então, é normal, se ele realmente for querer continuar corrigindo, que ele ou fique um pouquinho de lado, até que a média venha a se aproximar dos preços, né, ou ele realmente venha a ter uma alta para testar a média e falar, ó, eu vou subir, né, se ele fechar acima dela, ou não, só vim dar um respiro e vou ainda em busca da faixa de FIBO ali na casa dos R$63. E o diário está aqui, a barrinha expressiva que você comentou, graficamente para quem estuda, de fato, é uma figura que normalmente sugere fundo, e o básico, né, que o pessoal se posiciona é a partir do rompimento. Eu já considero que esse tipo de atitude não é que não vá subir, você já tem um perfil agressivo. Você já está operando abaixo da média de 200 que está aqui, e aí você já está indo contra a tendência. Ele pode até subir, mas tenha consciência que você está operando contra a tendência, e se ele for buscar ali percentualmente, deixa eu ver quanto está a média aqui, no melhor cenário, 9%, porém, lembrando que a média ela está descendo, tá? Então, a gente já vai fechar a semana que vem esse valor vai ser um pouquinho mais baixo, então não daria esses 9%, daria um pouquinho menos, tá? Acho que a gente fechou pelo menos melhor, se tiver outra a gente pode puxar, mas melhor do que a Oeste. Maravilha, não é isso aí. Acho que a gente agora já pode se despedir de você. Já pode, claro, agradecendo por todas essas análises aí, pelo teu tempo também de vir aqui, de olhar um pouco mais. Muito elogio, aliás, a você aqui e muitos agradecimentos também, né, de muita gente aqui para você no nosso chat, viu, Hugo? Obrigada mesmo. Contamos com você outras vezes aqui nesse fechamento de mercado aqui na BMC, hein? Obrigado demais. Qualquer coisa é só chamar, que a gente corre rapidinho aqui e ajuda vocês aí. Obrigado. Maravilha, obrigada. É isso aí, a gente vai tocando o barquinho por aqui, né? Isso, Rafa, esse mercado que fechou meio que de ladinho, meio Bovespa quase no 0 a 0, 0,09. Nada tão assim animador, mas pelo menos não está no vermelhinho, né, Rafa? Pelo menos isso. É isso aí, é ficar de olho aí no que a gente pode ver de oportunidades. Né? Um dia como hoje, commodities aí foi o que pesou aí bastante petróleo hoje, né? Para puxar um pouquinho aí Bovespa depois dessa baixa aí que a gente viu hoje do petróleo. Mas vamos lá, a gente continua por aqui, já temos o nosso próximo convidado aqui com a gente, que é o Igor Cavaca, que é gestor da Warren, que vai falar sobre essas últimas notícias aqui do mercado com a gente, repercutir um pouquinho. É sempre muito bom bater um papo aqui com o Igor, principalmente já nesse fechamento aqui de mercado. Obrigada, hein, Igor? Tudo bem, Débora? Prazer é meu. Tudo ótimo, tudo ótimo. Estou eu e aqui o Rafa de olho aqui nas últimas notícias, inclusive. Eu queria começar falando contigo aí sobre esse marco legal das ferrovias, né, que o Senado aprovou para atrair investimentos privados aí no setor. O principal objetivo, claro, é a exploração
de ferrovias por meio de autorização e com menor controle governamental. Mas qual que é o maior impacto positivo no curto prazo desse marco aí, na tua opinião? Porque assim, tem muita coisa aí para poder se colocar em andamento, né? Enfim, na prática, são anos ainda aí de investimento para poder a gente conseguir ver um retorno, poderíamos dizer assim? Acredito que sim, tá? Acho que a questão da ferrovia no Brasil é um problema bastante complicado, que já remonta a mais de 50 anos. A gente, no passado, fez muito investimento em rodovia e acabou que a gente deixou um pouco de lado as ferrovias e quando a gente olha, principalmente, eu acho que o principal ponto aí que a gente discute bastante é a questão do custo do transporte. Então, a gente lá atrás optou por que seria aí o pior custo hoje para a gente fazer toda a nossa logística dentro do sistema brasileiro, né? Então, isso acaba gerando custos mais altos para toda a cadeia, para toda a produção econômica. Então, acho que o marco legal ele vem muito, né, nessa esteira da possibilidade de a gente tornar toda a estrutura de logística brasileira muito mais eficiente. Então, acho que isso foi muito positivo. Acho que, de fato, vamos ter alguns passos a serem tomados, mas isso, de certa forma, dá um embasamento para que a gente possa tomar esses passos, né? Então, quando a gente olha para a estrutura, para o custo logístico, a gente vai ver que a transporte via hidrovia, ele vai ser o transporte mais barato, né? E depois a gente vai aí, então, para as ferrovias, por último, as rodovias. Então, acho que isso vai permitir, o marco ele trouxe alguns pontos interessantes, reduziu, né? Hoje, até o momento, todo o processo de utilização da ferrovia ela é feita via concessão e o marco ele traz uma série de outras possibilidades de utilização, de investimento também para as ferrovias. Então, acho que isso tende a ajudar bastante a evolução, o desenvolvimento da ferrovia, bem como reduzir o custo, que hoje ele é mais alto, porque a gente utiliza muito a rodovia, né? Eu acho que um setor que também vai ser muito beneficiado vai ser o setor aí mais exportador, então seja de grão, seja de minério, seja os outros setores todos que utilizam e precisam de utilizar uma cadeia logística para vender o seu produto, isso tende a ser, de certa forma, aí, bastante beneficiado. O grão, a gente tem diversos estudos que mostram o quanto de grão é perdido no transporte. Quando a gente leva isso para a ferrovia, a gente tem possibilidade de redução, tornar mais eficiente, com certeza isso tende a gerar aí mais um aumento de renda para a população brasileira. Eu acho que esses seriam, de fato, no curto prazo, eu vejo, assim, hoje a ferrovia ela não está sendo muito utilizada, acho que o fato da gente ter esse marco legal pode permitir que empresas que talvez optassem por outro tipo de transporte comecem a olhar com mais atenção para a ferrovia, comecem a talvez já iniciar uma série de investimentos, inclusive já ver uma nova forma de utilizar as ferrovias atuais, tá? Então, acho que isso a gente pode acontecer no D0, mas, de fato, a gente precisa de uma série de investimentos, e, em geral, esses investimentos, eles demoram a acontecer para que a gente consiga, aí, de fato, extrair o máximo de rentabilidade dessa busca, né? Igor, você até já antecipou um pouquinho aqui do que seria uma próxima pergunta nossa, que é sobre os outros setores, porque é claro que acaba sendo toda uma cadeia, né? E muitos outros setores podem ser também beneficiados com esse marco. Até a gente pode explorar um pouco mais disso daqui a pouco, só que olhando ainda para o setor logístico em si, das empresas que a gente tem hoje, considerando o atual cenário que a gente tem, com as ferrovias que a gente tem, né? Claro que eu imagino, né, pensando aí que essas empresas já esperavam por esse marco, pelo andamento, pela aprovação disso, né, pelo andamento disso lá em Brasília. Qual que você acredita, qual que é a empresa que você acredita que está mais posicionada, né, para poder sair na frente aí nesse momento, assim, para poder conseguir se posicionar melhor, sair na frente com mais investimentos e conseguir então aí despontar, já que agora então a iniciativa privada pode aí, né, ter mais liberdade para isso no Brasil com esse marco? Então, acho que, se a gente for falar, o setor de transporte como um todo, ele tem de se beneficiar. Claramente, as empresas que hoje já operam ferrovia, elas estão na frente. E elas, hoje, inclusive, elas já foram, a gente olhar o preço aí da Rail 3, a gente vai ver que foi a mais afetada. O setor como um todo, o CCR acabou sendo impactado também, mas eu acho que as empresas que já operam ferrovias, elas tendem a ganhar muito. Mas o que eu acho que o principal é que abre a possibilidade de também
um novo negócio que hoje ainda não é muito explorado no Brasil, né? Que talvez o transporte de passageiros. Essa é uma coisa que a gente discute muito, acho que a gente até falou no passado no Brasil, questão do trem-bala. A gente vê a ferrovia também, ela é muito utilizada para transporte de passageiros, só que no Brasil a gente tem poucas linhas que fazem isso. Então, com o marco legal, também acho que abre a possibilidade de um novo negócio que até então ele não é muito explorado aqui no Brasil, que é, de fato, o transporte de passageiro, que pode facilitar também. Hoje, o transporte de passageiro vai ser via setor aéreo, vai ser via rodovia, e com mais essa nova possibilidade, isso pode reduzir e acaba podendo até impactar um pouco também o setor aeroviário brasileiro, né? Mas ele tende a reduzir os custos e também ser bastante positivo para as pessoas. Então, acho que esse é um setor que... O setor principal ele vai ser afetado, né, o setor de ferrovias, mas eu acho que pode abrir novos negócios também no setor. E, é claro, acho que todas as empresas que, em geral, elas precisam levar parte da sua produção e para outras regiões geográficas, elas vão ter um benefício muito grande. Hoje, principalmente, quem usa ferrovia está muito focado ali nas empresas exportadoras e que tem produtos que eles são exportados. Então, a gente tem hoje a Vale utilizando muito, a gente tem também boa parte das empresas agrícolas utilizando muito a ferrovia. E o que eu acho que o principal ponto é que a gente amplifique as linhas de ferrovia para a região dos portos. Então, acho que a questão também da gente permitir e tornar mais eficiente toda essa estrutura logística da produção até efetivamente os portos para exportações pode beneficiar muito toda a economia. Mas eu acho que, de fato, de impacto direto no curto para médio prazo seriam aí as empresas exportadoras, bem como o setor logístico mais focado no ferroviário. Agora, Igor, novamente seja muito bem-vindo aqui ao Top News, é uma honra recebê-lo aqui. Igor, como é que está a sua visão aí para o papel da Vale para o longo prazo, né? A gente viu agora há pouco que ela está subindo aí cerca de 2%, mas tem toda essa questão dos tributos em cima dos dividendos e também tem essa questão do preço do minério global. Você acha que o investidor deveria ficar meio receoso com o papel? Lembrando, né? A Vale, se cair 3%, a gente está lascado, né? Porque o Ibovespa, um dos maiores pesos do Ibovespa é a Vale lá na cesta de ações, né, Igor? Então, acho que hoje a gente teve um dia atípico na tendência recente, né? Onde a gente viu a Vale subindo. Ela está muito influenciada pelo setor externo, pelo que a gente está vendo na China, principalmente. Então, acho que a gente está há vários dias de queda e hoje foi só uma realização. Eu não vi nenhum motivo para que, de fato, a gente tenha uma alta assim, né, no papel, tá? O que eu vejo, tá? E aí, visão própria, não sendo nenhuma indicação. A gente está num processo bastante complicado no mundo, principalmente relacionado à crise energética. Então, a gente já estava discutindo isso até aqui no Brasil, agora a gente está discutindo isso em escala global. E quando a gente vê também, a gente vê a questão imobiliária na China, ela também impacta de forma muito negativa, principalmente as commodities metálicas, algumas específicas, principalmente no Brasil e no mundo como um todo. Então, a Vale está nesse meio. Para você gerar, para você utilizar o minério e conseguir torná-lo num produto beneficiado, você também utiliza muita energia. Então, quando a gente vê uma expansão expressiva do preço da energia no mundo todo, isso também vai implicar num aumento do custo do beneficiamento do metal. Então, isso acaba também trazendo mais um fator aí que pode reduzir a demanda futura. E a gente está num ambiente onde a China reduziu bastante a sua demanda e a gente estava com uma expansão da oferta que já vinha ocorrendo desde os meados do ano passado, e agora a gente está voltando a ter um pouquinho de redução da oferta também. Então, a gente está nesse cenário onde a gente viu um crescimento muito expressivo do preço, agora a gente está vendo uma baixa muito expressiva do preço, e a gente ainda não viu um ponto de equilíbrio, muito em face dos movimentos que a gente está vendo lá no setor externo. Então, o que eu entendo? Tá? Eu entendo que ela vai refletir bastante o que vai acontecer com o preço do minério e o que vai acontecer com o ambiente internacional. Hoje a gente teve um fato positivo, que eu acho que isso acaba sendo positivo na Vale,
que foi a questão lá dos Estados Unidos. A gente vinha já discutindo isso, a questão do aumento do teto de gastos dos Estados Unidos. Isso teve uma sinalização positiva de que isso vai acontecer. Isso também beneficia aquele plano trilionário de infraestrutura que a gente já fala desde o início de 2021. Isso tende a impactar, né, positivamente os ativos pela uma demanda, principalmente para matéria-prima. No entanto, com aquele teto de gastos e com o furo do teto de gastos, isso muito provavelmente não iria acontecer. Então, quando eles abrem essa margem aí, a gente volta a ter um olho aí também para o plano de infraestrutura que pode beneficiar principalmente aí o setor de mineração e siderurgia. Maravilha. Igor, vamos falar um pouquinho agora dos bancos digitais, né? Porque há dias a gente está vendo o Banco Inter acumulando quedas e nem a antecipação das prévias operacionais animaram os investidores, né? Pelo contrário, o Banco Pan também vinha nas baixas, hoje mudou um pouquinho aí já no final do dia. Além da taxa básica de juros, né, que também vinha pesando para o setor, o que mais você acredita que pode estar puxando essas quedas aí das ações dos bancos digitais? Então, acho que está muito relacionado também à questão do crescimento econômico, tá? A gente teve alguns indicadores mais negativos, talvez a gente vem reduzindo a expectativa de crescimento para frente, então isso é uma coisa que acaba impactando também o setor de tecnologia. O setor de tecnologia é um setor, e aí eu coloco bancos digitais como tecnologia, tá? Porque eu acho que ele possui características um pouco distintas do chamado setor financeiro, que a gente vai considerar ali os principais bancos do país. Eles, em geral, o principal banco ele vai surfar uma tendência mais positiva quando o juros está subindo. Quando a gente olha para o setor de tecnologia, é o contrário, né? Eu acho que o momento atual dessas empresas está muito mais relacionado a um tipo de operação relacionada à tecnologia do que, de fato, ao que a gente vê nos grandes bancos. E por quê? Porque, em geral, o grande banco ele vai manter muito recurso e vai emprestar esse recurso. Caso ele não empreste, ele vai manter esse recurso em caixa e ele vai ser remunerado, em geral, pela taxa básica de juros ali, onde ele vai manter os seus recursos em títulos públicos, né? Já quando a gente olha para os bancos digitais, eles estão num outro ciclo, que em geral, eles não têm tanto recurso assim, e eles precisam captar esse recurso no mercado. Então, quando a taxa de juros ela começa a subir, o que vai acontecer é que o custo de captação desses bancos ele vai continuar subindo também. E isso acaba impactando de forma negativa nas margens, e também expõe ele a muito mais risco, né? Então, acho que é esse o principal movimento que a gente vem vendo nas últimas 2 a 3 semanas. Os juros norte-americanos estão subindo. Isso ali já mostra também um impacto na bolsa de tecnologia norte-americana. A gente viu aí a Nasdaq caindo alguns dias, principalmente quando a gente vê um movimento mais intenso na subida da taxa de juros norte-americana, influenciada também pela questão ali do teto de gastos. Então, isso vem acontecendo. A gente já tem a sinalização de um tapering, né? Não um aumento da taxa de juros, mas já numa redução da compra de títulos. Isso também tende a impactar ali a taxa de juros norte-americana, e isso é uma sinalização para o Brasil também. Em geral, o setor ele também está muito relacionado. Então, o que eu vejo, assim, principalmente dos bancos digitais, a gente iniciou aí uma tendência de alta de juros. A gente no Brasil ainda está mais acelerado do que o resto do mundo, então isso tende ainda a pesar ainda mais aqui para o setor de tecnologia no Brasil, e acaba que isso torna necessário que os valuations, que o resto do balanço ele seja muito mais robusto, né? Então, se a gente não está vendo um crescimento tão expressivo como era esperado, ou se a gente não está vendo um ambiente futuro onde a gente tenha uma possibilidade de crescimento muito expressivo, o que vai acontecer é que os analistas e os investidores vão começar a ver um menor potencial nesses ativos. Então, foram ativos que subiram muito também, então vale dizer isso, quando a gente olha principalmente para os múltiplos desses ativos. São múltiplos, assim, fora do normal, podemos dizer assim, principalmente para o resto do setor como um todo, e o que, de certa forma, o mercado está reprecificando esses ativos, dado uma certa piora no cenário prospectivo, no cenário daqui a 1 a 2 anos que a gente vem vendo aí nos últimos meses. Show de bola, o Igor. E vem cá, qual que você acha que pode ser um bom gatilho para tirar essas ações
de bancos digitais, né, da lama, né, que a gente está vendo aí, por exemplo, hoje, né, essas ações aí estão tomando um certo baque, né, BID11, por exemplo, caindo 3,22%, BID4 3,34%. Você acha que tem algum gatilho que pode fazer isso mudar, enfim, né, alguma coisa aí que o investidor deve ficar de olho, ou vai ser realmente essa coisa de vai, não vai, enfim, fica nesse vai, não vai aí? Acredito que assim precisaria de uma surpresa quanto aos números dos ativos, tá? Então, as empresas de tecnologia elas ficam muito tempo em terreno de prejuízo, em terreno talvez assim, as pessoas para a tecnologia o mercado ele quer ver muito crescimento, muito crescimento. Então, acho que esse que é o principal ponto. Caso a gente veja alguma fraqueza nesse crescimento esperado, o que acontece é que as ações elas tendem a sofrer muito, porque em geral são ações mais voláteis, muito fácil ter uma alavancagem financeira e também uma alavancagem operacional mais alta, então elas são ativos que em geral eles são mais alavancados, então o mercado está sempre buscando que esse crescimento ele continue o tempo inteiro. Quando isso não acontece, acaba que as ações elas sofrem muito em face aí de uma reprecificação e também da alavancagem desses ativos. Então, o que eu vejo, assim, a gente tende a ter essa correção, talvez entrar, buscar um preço de equilíbrio, para aí sim, então, o mercado começar a reprecificar o crescimento e também alterar, ajustar o crescimento esperado para os próximos anos. Feito isso daí, caso ocorra uma surpresa, aí sim eu acredito que esses ativos eles podem voltar a performar como foi lá em 2020, final de 2020 até início desse ano agora, de 2021. Mas eu acho que seria assim, o principal motor, porque do lado econômico, que seria também um benefício, eu vejo assim, uma menor expectativa da gente ter um período, assim, um crescimento muito acima do que a gente vinha esperando, do que está sendo previsto para o ano que vem, para 2023. Muito em face também ia ser muito mais difícil se movimentar a máquina, né? Eu acho que vai ser bastante específico de cada empresa e se ela vai conseguir, de fato, implementar, continuar esse crescimento mais expressivo que elas tiveram nos últimos 1 ano e meio a 2 anos. Uhum. Antes da gente continuar por aqui, eu só queria trazer aqui uma informação, Igor. Eu estava dando uma olhadinha aqui, saiu uma última notícia aqui sobre a questão do volume de exportação do minério de ferro, que caiu 10% em setembro. Eu só queria atualizar o pessoal que está assistindo a gente. Aliás, quem está nos assistindo, vamos só reforçar, gente, você que ainda não conhecia o nosso canal, está chegando por aqui agora, se inscreve no nosso canal para poder aí, quando a gente começar a nossa transmissão ao vivo, vocês não perderem nada, porque o YouTube vai lá, avisa para você, olha, o pessoal da BMC já está ao vivo, compartilha também aqui o nosso conteúdo. Além disso, a gente tem o nosso site lá que tem atualização minuto a minuto com tudo que está acontecendo no mercado, tanto aqui do Brasil como lá de fora, para todos vocês. Então, se inscreve. Eu já vi muita gente aqui hoje no chat dizendo assim, não conheci esse canal, estou chegando agora, já estou gostando, gosto do conteúdo de vocês. Então, maravilha, já se inscreveu? Já compartilhou? Sabe aquele grupo daquela tia, que sempre está mandando aquelas mensagens lá, aquela mensagem se não mandar para 10, acontece alguma coisa. Se você não mandar para 20, o canal da BMC... Eu já falei, né, Débora? A sua carteira, eu não vou falar nada. É a pirâmide do bem, Já falei, Porque é muito fácil, a gente vê toda hora a pirâmide financeira ganhando aí o coração das pessoas que ficam nessa esperança de ganhar dinheiro fácil, aí coloca o dinheiro lá e perde dinheiro, aí depois não sabe, aí fala, não sabia. Então, para a pessoa saber, onde realmente fazer as coisas, onde investir, o que ficar de olho, enfim, manda o link da BMC News, que tenho certeza absoluta, Débora? Tem quase 300 pessoas assistindo a gente agora, tenho certeza absoluta que alguém hoje mesmo já deve ter recebido algum link para cair em pirâmide financeira. Então, sabe o que você faz? Pega o link da BMC News, qualquer um dos links, pode ser canal, pode ser site, pode ser Instagram, pode ser Telegram, pode ser Twitter, qualquer um deles a pessoa vai estar super bem informada, pode ser todos também, e manda para eles lá, que pelo menos eles vão ficar sabendo aí de informação boa, de qualidade, Você vai ficar sabendo informação que gera valor para você, com sempre muito bom humor, porque senão, com tristeza a gente não anda, Débora? Exatamente isso. E voltando aqui para o volume de exportação do minério de ferro, viu, Rafa, que eu estava dando olhada, é que os volumes de exportação do minério brasileiro diminuíram 10,12% em setembro, na comparação anual, tá? Na comparação com setembro do ano passado. Esses dados são do Ministério da Economia. As exportações totalizaram aí mais de 36 milhões de toneladas contra os 37,47 milhões
do ano passado. As exportações do minério de Minas Gerais chegaram a 11,23 milhões de toneladas, em relação aos 14,11 milhões de setembro de 2020. Já as exportações do Pará, na região produtora de Carajás, atingiram 17,81 milhões de toneladas em relação aos 19,80 do ano anterior. A China foi o maior consumidor de minério de ferro aqui do Brasil, né? A gente sabe disso, que a China é um dos maiores, né, clientes do Brasil, com 25,5 milhões de toneladas em setembro em relação aos 31,85 milhões de toneladas um ano antes. Os embarques aí para a União Europeia somaram mais de 1,86 milhão de toneladas em relação ao que a gente viu de 1,07 milhão de toneladas no ano passado. Os preços médios da exportação aumentaram 45,6% na mesma comparação, né, para 120 dólares por tonelada, 120,7 por tonelada, em relação aos 82 dólares, 82,9 dólares aí por tonelada que a gente viu no ano passado. Mas aí, bom, a gente está vendo que teve uma queda, né, nessa exportação do minério de ferro. Eu até trouxe aqui o setor para poder a gente dar uma olhadinha hoje como que ficou. O minério de ferro que a gente sabe, né, que caiu aí o valor da tonelada. O minério de ferro que a gente chegou a ver, né, o Rafa batendo aí a casa dos 200 dólares, vem caindo. Com isso, o setor também de siderurgia vai junto. A Vale hoje fechou no alta de 2,8%, mas é uma situação pontual. Se a gente for olhar para o setor como um todo aqui, lembrando que lá em Qingdao hoje o minério de ferro ficou no 0 a 0, a gente tem Dalian na China não tendo cotação porque realmente está fechado, né? Lá eles estão tendo um feriado prolongado, mas ali, ó, Vale 2,82% de alta hoje. Mas aí os Minas 0,94% de queda, CSN Mineração 0,65%, CSNA 0,11% de queda. Olha aqui, ó, Gerdau Metalúrgica 2,32% de queda, Gerdau 2%. Se a gente for para o ano 2021 aqui, ó, a Vale está acumulando aí, aqui alta de 3,51%. A Gerdau está acumulando aqui, vamos olhar aqui em 2021, alta de 13,28%. Gerdau Metalúrgica, alta de 14,68%. E a Uzi Minas, em 2021, acumula alta de 15,13%. Mas teve essa queda aqui. Você acha que, Igor, vamos voltar aqui para o Igor para tentar repercutir aqui um pouquinho com ele essa questão do minério de ferro? Realmente a gente está vendo aí, a China está desacelerando um pouco, isso é fato, isso aí já está mais do que constatado, ainda tem essa questão da crise energética lá também, eles querem, né, estão nessa meta aí de atingir realmente essa meta de redução energética por lá. Tem toda essa questão da Evergrande lá, que a gente sabe que vai refletir aqui também, mas além disso, você vê algum outro fator que pode realmente ajudar nessa desenfreada? Teve o ciclo da commodity lá para trás, né, ou seja, agora em diante cai mais ou estabiliza nisso que está, na tua opinião? Eu acredito que a gente caiu bastante, tá? Acho que tudo vai estar muito relacionado ao crescimento do resto do mundo. Então, se a gente olha o último ano não, mas de meados de 2020 até meados agora de 2021, a China foi um dos principais players aí que acabou gerando impacto muito positivo para o setor aqui no país. Então, acho que o que pode trazer e até trazer um pouco de equilíbrio para o preço das commodities em geral é se a gente começar a ver investimento em infraestrutura de boa parte do resto do mundo. A gente já existe um indício de que isso vai acontecer, então acho que isso é um ponto importante da gente observar para frente. No entanto, só efetivamente quando isso começar a acontecer que a gente vai ter um certo equilíbrio aí nos preços e a gente pode voltar a uma retomada, tá? Então, os preços de commodities são muito voláteis, então a gente está vendo aí um pouco, já tivemos volatilidade na subida, agora a gente está vendo volatilidade na caída. Uma coisa que impacta bastante é o preço da energia, que é o que a gente fala, né? O commodity tem uma série de commodities, né? E o que a gente está vendo agora é, de fato, uma expansão muito forte do preço das commodities relacionadas ao setor de energia, petróleo, gás e entre outras commodities que são utilizadas para gerar energia, carvão também, por exemplo. E essas commodities elas são muito imprescindíveis no processo de beneficiamento de boa parte das outras commodities. Então, apesar, às vezes, a gente tem uma correlação positiva em geral com o preço desses ativos também. No entanto, o que a gente está vendo agora é que, de fato, as commodities energéticas elas subiram tanto
e a gente não está vendo uma demanda muito expressiva para frente, que acabou que as commodities que ficam ali no meio, as empresas que ficam ali no meio, elas tendem a não se beneficiar dessa busca de repasse do preço, né? Porque no fim, eu vou utilizar a energia para produzir e eu vou repassar isso para o meu produtor efetivamente, porque ele vai demandar. Quando a gente tem alguma quebra dentro dessa estrutura, o que vai acontecer é que uma delas vai ter prejuízo. E o que a gente está vendo eu tenho um gasto energético muito alto, no entanto, eu não consigo repassar isso para o meu preço, porque a minha demanda ela caiu. E caiu de forma bastante expressiva, porque é muito utilizado na construção imobiliária chinesa, né? Então, isso é uma coisa muito importante da gente trazer. Mas, caso a gente comece a ver, principalmente, infraestrutura, crescimento de construção, que a gente está vendo até aqui no Brasil, né? O ano passado foi um ano muito bom para o setor de construção, ele ainda continua bastante atraente, a gente olha principalmente assim, os financiamentos imobiliários, eles ano passado iniciaram uma trajetória de forte alta e continua até então muito fácil, a gente ainda está vendo uma taxa, a gente tem visto aí boa parte dos bancos segurarem também os juros, principalmente para financiamento imobiliário. Então, isso tende até a impactar positivamente a construção aqui no país, que deu uma guinada muito boa depois de alguns anos ruins, né? Então, isso pode também atrair um pouco, tornar um pouquinho mais interessante para o setor de siderurgia e mineração. Mas eu acho que o principal ponto aí está, de fato, na crise energética que a gente está passando, na melhora também do ambiente, tá? Na redução do preço dos ativos das commodities energéticas também tende a ajudar as outras commodities, tá? Então, é o que eu vejo nesse momento. A gente tem que passar por essa crise, vou reestruturar nossa ciclo de oferta e demanda, principalmente ali do ciclo das commodities energéticas, para então a gente ver um ambiente mais favorável para essas commodities no futuro. Perfeito. Agora, Igor, eu queria, antes de fazer a próxima pergunta, falar aqui que teve novidade no mercado lá fora, né? Teve uma melhora lá nas bolsas de Nova York, né? Que após o líder republicano do Senado dos Estados Unidos, o Mitch McConnell, ofereceu aos democratas um acordo para estender o teto da dívida até dezembro. E aí isso fez com que o dólar reagisse e operasse perto da mínima ali dos R$5,49, enfim. Só que acabou que a Casa Branca informou agora há pouco que não teve uma proposta formal dos republicanos sobre o teto da dívida e os democratas e republicanos estão reunidos agora discutindo um acordo temporário até dezembro. Isso deve agitar o mercado lá fora. Então, ainda falando, né, então, sobre esse assunto do mercado lá fora, Igor, como é que você tem visto essa questão do tapering lá nos Estados Unidos, né? Você acha que é uma boa realmente eles retirarem os estímulos agora no fim do ano? Como você acha que o mercado pode responder, tanto lá fora quanto aqui dentro, Igor? A gente está vendo, acho que principalmente para os Estados Unidos, tá? A gente está vendo um ambiente bastante positivo. A gente teve aí uma volta também do emprego. Na sexta-feira a gente vai ter a questão do payroll, que tende a trazer números bastante positivos também. Eu acho que o ponto principal lá na questão de fato, a gente tem visto uma redução do emprego lá, não por falta de demanda, mas por falta de oferta. Então, isso acaba impactando a produção econômica como um todo e tem gerado muita inflação, né? Há muito tempo a gente não via, por exemplo, inflação real, o crescimento real do salário, e agora a gente está observando isso porque, de fato, a gente teve essa redução aí, que foi um pouco influenciada ali pela questão pelo ajuste, o aumento de renda que eles deram durante algum período, mas também eu acho que a gente está passando por um momento de alteração estrutural do mercado de trabalho, alteração estrutural dos serviços como eles eram feitos anteriormente. Então, a gente teve agora, tornou-se muito factível operar à distância, então a gente tem hoje muito emprego que muito provavelmente não vai voltar mais a ser físico, e isso acaba gerando um prêmio desses empregos que precisam ser feitos em regiões específicas, locais específicos, né? Eu acho que isso vai acabar impactando o mercado de trabalho de forma global. Isso, no meu entendimento, já está acontecendo nos Estados Unidos e acabou impactando aí um pouco essa oferta de trabalho. No entanto, a gente tem visto os Estados Unidos, ele vem crescendo, os números estão relativamente interessantes, tá? A gente tem um viés mais negativo quanto à questão inflacionária,
que eu acho que esse é o principal ponto que vai pegar. Tem-se a discussão de que ela é temporária, no entanto, a gente tem visto que ela está se sustentando por mais tempo. Eu acho que é isso que vai ser o principal ponto, e é isso também que tem motivado talvez o Fed agir de forma mais rápida e talvez no próximo mês num taper, tá? Acho que a questão lá dos Estados Unidos do teto de gastos, ele vai acontecer, porque seria o primeiro calote norte-americano, então é uma coisa bastante emblemática e acho que de forma nenhuma o Congresso deixaria que isso acontecesse, então acho que esse traz um pouco de volatilidade, mas acho muito difícil não acontecer, mas em contrapartida eu entendo que isso aí vai ter, de certa forma, um impacto nos juros, influenciado por esse aumento do teto de gastos, bem como também a inflação norte-americana. Então acho que o tapering ele faz sentido, ele está acontecendo agora, a gente está vendo isso não só lá, mas em todo o mundo. A gente tem visto os principais bancos centrais subindo juros ou fazendo políticas menos expansionistas. Então, vale dizer, né, os Estados Unidos vai ficar com uma política menos expansionista, mas ainda expansionista, então é um ponto importante. Mas isso eu não vejo, acho que isso vai impactar muito mais o preço dos ativos, tá, do que a economia. Então, acho que a gente já viu aí uma quedazinha nos preços, principalmente nos últimos outubro, mais setembro, tá? Mas eu acho que isso não tende a impactar diretamente a economia e o que leva aí talvez a um retorno do nível de preço já em dezembro. Maravilha, Igor. Antes da gente caminhar aqui para o nosso finalzinho do nosso papo aqui, eu queria só mandar um abraço para o pessoal aqui de Araçatuba, o Felipe, inclusive, que está aqui assistindo a gente, que ele pediu, por favor, um abraço para Araçatuba, pediu para poder a gente também falar sobre Neogrid. Ele está aqui super desesperado, gente, falem de Neogrid. Eu vou abrir até o gráfico aqui para poder... A Neogrid, eu estava até abrindo aqui, Débora, se quiser eu tenho aqui a informação aí da performance da Neogrid. Hoje ela está em queda de 1,72% aos R$ 4,56. Nos últimos 5 dias ela tem uma variação de queda de quase 3%, de 2,98% de queda. E também aí no mês ela caiu 7,13%. Já nos últimos 6 meses ela teve uma queda de 37,45%, uma queda forte. E também aí na comparação do ano, né, no acumulado desde janeiro, está com uma queda de 31,84%. Na comparação anual, né, desde dezembro do ano passado, né, a gente tem ali uma alta de 2,93% ali na ação da Neogrid. Então, mais ou menos ali na mesma época, né, vou até puxar aqui o gráfico, a gente tinha ali a Neogrid, né, que entrou na Bolsa em dezembro do ano passado, né, no dia 18 de dezembro do ano passado. Ela entrou na Bolsa com uma... menos de um ano. Oi? Um IPO de menos de um ano, né, Rafa? Faz menos de um ano. E só lembrando que também, né, na última semana, a Neogrid fechou o contrato de compra da LET, empresa que é especializada em trade marketing digital, por mais de 38 milhões de reais. Está aqui o gráfico da Neogrid, até abri aqui para poder acalmar o coração do Felipe, lá de Araçatuba. Abraço para o pessoal de Araçatuba aí, o pessoal está pedindo aqui. Olha lá, ó, Felipe. Hoje a Neogrid ficou aí numa queda de 1,72%, o papel está 4,50, na casa dos 4,50. Tá? Bateu hoje aí uma mínima de 4,33, o papel que está bem abaixo, inclusive, do preço do valor do IPO, né? Igor, vocês acompanham aí na Warren a Neogrid? Olha, do time aqui de gestão, a gente não tem nenhuma posição no papel, tá? Eu acho que talvez nosso time de análise conseguiria dar uma maior posição, mas do meu lado aqui eu não costumo acompanhar. Sem problemas. Vamos só para poder a gente finalizar, você chegou a falar um pouquinho sobre o setor de construção, né? Ô Igor, eu até abri aqui para poder a gente dar uma olhadinha, porque num todo, apesar de, como você falou, né, os juros ainda, os bancões ainda estão segurando aí um pouco a taxa de juros e tudo mais, a gente sabe que essa é uma preocupação dos investidores, inclusive, que tem mantido, acho que, o setor meio empacado, porque se a gente olha para o segundo trimestre, né, nas companhias, os resultados operacionais foram bons, inclusive, né? Como você mesmo falou, desde o ano passado, foram, né, bem positivos aí para as companhias. Se a gente traz aqui, olhando para os principais papéis aqui do setor, por exemplo, Cyrela, MRV, Zetec, todas as companhias no ano de 2021 acumulam queda ainda, porque além dessa questão dos juros, tem a questão dos insumos também, matéria-prima, porque, né, com essa questão de inflação, matéria-prima, tem margem para poder repassar, né, fica naquela dúvida, vai ter, não vai ter, vai conseguir, não vai conseguir, no que isso vai aumentar aí
né, o valor do produto, né, no que isso impacta aí na questão do portfólio, no que isso vai trazer, então, de impacto nas vendas. Então, assim, como que a gente consegue, então, olhar para esse setor que ainda acumula queda do ano, né, no ano de 2021, e sabendo que a gente vai ter mais reajustes na taxa básica de juros, né, que o Copom já deixou aí, esse ciclo deve continuar de alta aí da taxa básica de juros, ou seja, mesmo com resultados operacionais positivos, você consegue ainda permanecer otimista com o setor? Então, acho que no mercado a gente está sempre olhando para o futuro, né? Então, acho que o setor ele teve resultados bastante positivos no último ano, tá? Se a gente pegar os últimos 4 trimestres, é o que a gente tinha, tá? A gente passou durante vários anos, os últimos anos ali, para o setor, eles foram anos muito ruins. Foram momentos em que, principalmente, as construtoras acumularam muito estoque e que elas conseguiram descarregar boa parte desse estoque em 2020. Então, isso acabou também impactando os balanços no final do ano passado de forma muito positiva. A gente viu construtora distribuindo dividendos em níveis que nunca haviam distribuído anteriormente, muito em face pela essa liquidação de estoque que eles tinham. E agora a gente começou, então, acabou os estoques, acabou não, mas reduziu-se muito, começou-se, então, novamente as construções de forma mais expressiva. No entanto, a gente entrou também nesse cenário aí de juros mais altos. A gente ainda está num ambiente onde o crescimento do financiamento imobiliário ele continua. No entanto, como o mercado está sempre olhando para frente, a gente tem 2 pontos, né? O setor de construção ele é muito correlacionado ao ciclo econômico. A gente prevê um ciclo econômico mais forte, um crescimento mais expressivo para 2021, 2022, 2023, e já tem algum tempo que a gente vem reprecificando, reduzindo as expectativas com relação a esses crescimentos. Eu acho que é isso que eu vejo impactando principalmente o setor, porque a gente a expectativa estava muito alta, e isso também impactou os preços no passado, tornando os preços também, o setor subiu bastante até o primeiro trimestre ali de 2021, e agora a gente está vendo essa expectativa mais negativa, e isso tem impacto total no setor de construção. Do lado do crédito, a gente ainda vê que boa parte ali dos bancos eles têm mantido, né, as taxas em níveis que a gente estava vendo até lá no final de 2020, mas é uma situação que eu acho que ela não tende a continuar, tá? A gente ainda está factível, mas eu acho que ela não tende a continuar para os próximos períodos aí. Eu acho que no início de 2022 a gente já vai começar a ver uma alta das taxas de mercado relacionadas ao financiamento imobiliário. Isso tende a impactar negativamente aí o setor. Então, acho que o mercado ele já está vendo essa possibilidade, e por isso a gente viu essa queda aí nos preços. Agora aqui do Igor, né, Rafa? A Exatamente. gente que explorou bastante aqui da agenda do Igor, inclusive. É sempre muito bom ter a tua opinião aqui, a tua visão de mercado aqui, viu, Igor? É muito bom falar com quem sabe, entende do que está falando realmente. Isso é muito importante para a gente, né, Rafa? Exatamente. Sempre uma honra recebê-lo aqui, viu, Igor? Então, sinta-se sempre à vontade. Não só você, como todo o pessoal aí da Warren, tanto no Top News como em toda a grade de programação da BMC News, tá certo? Muito obrigado, Rafa. Muito obrigado, Débora. Eu também fico à disposição aí sempre que precisar. Obrigadão. Até uma próxima, Igor. A gente conta sempre com você aqui. Tchau, tchau. Até uma próxima. É isso aí, né, Rafa? A gente vai chegando aqui no finalzinho da nossa programação. Queria muito agradecer a todos vocês que estão nos acompanhando desde cedo, né? Desde o início aqui da nossa transmissão. Inclusive, hoje a gente chegou aí 31 mil inscritos. Olha que bacana, Rafa. Vamos lá, vamos continuar por aqui, Vamos! né? Não, peraí, a gente tem que ter mais alegria. Vamos! Aí! Cadê a trilha 31 mil inscritos, gente, no nosso canal. Aê! Parabéns aí pra todos vocês. Eu estou ficando mal acostumado, Débora. Estou ficando mal acostumado. Né? Então vamos mandar um abraço para todo mundo ligado aqui, ó. O Eduardo Reis, um abraço para ele, o Marcelo Camargo, o Felipe, o José que tá aqui dizendo, Débora, Carlos, parabéns a Domiro. todos o programa, incluindo o Igor. Muito boa a conversa de hoje. Parabéns a todos vocês. Muito obrigado, Igor. Aliás, Igor não, Felipe. Felipe que, aliás, estava pedindo aqui o abraço, né, pro pessoal aí de Araraquara, se não me engano. É isso aí. Então, obrigada, Marcelo, viu, gente? Marcelo Camargo também falou assim, sou de Araraquara. Araçatuba, não era Araçatuba, o Felipe. Felipe Araçatuba, Isso. Marcelo Araraquara.
Muito bom aí, todo o estado de São Paulo com a gente, aí não só o estado de São Paulo, como todo aí esse Brasilzão conosco aqui. É sempre E o mundo, hein, Rafa? O Brasil mundo inteiro. e o mundo. Brasil e Tem o mundo. gente de fora também acompanhando. Por que não a gente. dizer do universo também? Marte, um beijo para todo o pessoal marciano aí que tá nos assistindo aí. Valeu a galera da NASA. Pessoal que tá também. lá na estação espacial acompanhando Valeu. a gente agora ao vivo. Aqui a BMC Pedindo levando pra para ver aí você Rio informação Sulense. que gera valor. É Exatamente. isso. Exatamente. Tamo junto, tamo junto. Rafa, hoje tem cripto. Hoje tem Crypto News, viu? Hoje tem o Crypto News aí às 7 horas, um novo horário do Crypto News, mas o programa que a gente gosta de fazer com todo amor e carinho. Aí eu vou receber o grande Luiz Oliveira lá do mercado Bitcoin, hein? A gente vai bater um papo aí que hoje tem criptomoeda subindo, sabe quanto, Débora? Mais de 50% só hoje. 50% aí criptomoeda. Será que isso está esticado? Será que é hype? Será que é fake? A gente acompanha tudo no Crypto News hoje às 7 horas comigo aí. Então você fica ligadinho das 7 às 7h30, 8 horas, enfim, se o papo estiver bom, quem sabe, não é mesmo, Debs? E a gente se vê amanhã, eu e você. Overdose. aqui. Vai ter uma overdose do Rafa aqui hoje. Rafa Flix. É sempre bom. É isso. É isso aí, gente. Muito obrigada pela audiência de todos vocês. Vocês continuam na nossa programação. Vai ter o Mercado Global, não é isso? Daqui a pouquinho, aqui vocês continuam por aqui, não saiam daqui não. Em seguida, tem o Rafa aí, junto com vocês aí no Crypto News. Então eu me despeço de vocês, eu volto amanhã com as notícias do mercado, com o mercado aqui ó, no nosso telão em tempo real para todos vocês, a partir das 9h30 da manhã, junto com a Paula Moraes, com o Daniel Morales, com toda essa turminha aqui da BMC, tá bom? Uma ótima noite para todos vocês, obrigada pela audiência, tchau, tchau, até amanhã.